Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no Clube de Campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais do Salão de Festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 1932313299 e pelo WhatsApp 19997707103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também ao WhatsApp 1932274555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo.
Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Gringoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É Campeonato Brasileiro da Série C. A 9ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa aqui em Campinas. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 16 horas para Guarani e Amazonas. E claro que você vai curtir junto conosco com esse timaço da Web Rádio Gringo. Todas as emoções, todos os detalhes, todas as informações de mais esta partida de futebol. Você é a nossa razão. Sabe por quê? Porque a nossa Rádio Gringo, ela é... Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Ela é a Rádio dos Amigos. Bom demais, mais uma jornada esportiva da Gringo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma tarde muito agradável para a prática de futebol. As equipes nesse momento, tanto a equipe do Guarani quanto a equipe do Amazonas, fazendo o seu aquecimento inicial, né? Fazendo aquele bate-bola, os goleiros trabalhando bastante ali. Enfim, tudo maravilhoso para que aconteça uma partida sensacional. A não ser uma coisa que daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele lá no gramado. O público daqui, por enquanto, faltando aí 23 minutos para o início da partida, eu daqui da visão que eu tenho, por enquanto um público que eu acho pequeno, né, pelas previsões que se coloca para essa partida do torcedor bugrino. Mas vamos lá, vamos girar esse timaço da Web Rádio Gringo, ele lá no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Eu chamo ele, uma ótima tarde pra você, Luiz Henrique Zanqueta. Uma ótima tarde, Zanqueta. Tudo bem com o amigo aí? Ótima tarde, amigos da Rádio Gringo. Você fez uma pergunta interessante. Público decepcionante. Tá aí, aqui, ô, Luiz, daqui da cabine a gente tem a visão das vitalícias, né, das duas cabeceiras. E ali na cabeceira da torcida adversária tem 1, 2, 3 pessoas que devem ser alguém torcendo aí pro Amazonas, né? Na cabeceira onde ficam as organizadas também um público pequeno, porém aqui embaixo do tobogã e no tobogã eu não tenho visão. Tá muito fraco, Luizão. Ah, tá decepcionante. Eu colocando o tobogã, embaixo do tobogã, que não chega a 1.000 pessoas. Até o momento. Tá certo. Bom, ainda faltam aí mais de 20 minutinhos pro início da partida. Bora lá, torcedor bugrino. Vamos vir aqui pro Brinco de Ouro e fazer a sua parte. E ele aqui do meu ladinho, de volta nas transmissões. Ficou uma rodada fora, já senti saudades, hein? O nosso grande presidente, nossa presença ilustre nas nossas transmissões. É lógico que eu estou falando dele. Uma ótima tarde, Vagnão. Seja bem-vindo novamente às nossas jornadas esportivas, né? Você teve aí um procedimento no olho. Tá tudo legal, Vagnão? Seja bem-vindo à nossa jornada esportiva da Gringo. Ah, valeu, Anderson. Um grande abraço a você, a todos que estão conosco em mais essa transmissão da Web Rádio Gringo. É uma pequena cirurgia no olho direito e a semana que vem um novo procedimento no olho esquerdo. Aí vamos ficar zerados em termos de visão. Vamos enxergar até o que não deve, mas tudo bem, faz parte. E o prazer é nosso de estar de volta ao microfone da Web Rádio Gringo, a companhia do Anderson, nosso chefe, mas hoje com o trepidante lá embaixo, o Luiz Henrique Zanqueta. Começaram falando do público, né, Anderson? E quando eu cheguei ao Brinco, nem parecia dia de jogo, né? Nem os amarelinhos não tinham fechado rua, nada. Falei, ué, mas será que vai ter jogo? Cancelaram o jogo? Mas é tal negócio, né? Não sei se tem a ver com o jogo da seleção brasileira, mas é às 6h30, né? Pô, não tem motivo. O Guarani está numa campanha boa, não é extraordinária, mas é uma campanha que, no caso, numa vitória hoje contra o Amazonas, pode levar o Guarani à liderança do campeonato da Série C. Quer dizer alguma coisa isso? Olha, pode não representar nada, mas dá moral para o time, passa a ser respeitado pelos adversários e vai garantir uma posição aí para a fase final do campeonato. Então é muito importante realmente
conquistar os pontos hoje contra esse Amazonas. E dependendo do jogo Paysandu e Figueirense, o jogo será lá em Florianópolis. O Paysandu é líder do campeonato com 17 pontos. Se o Guarani vencer, ele assume a liderança e torce então para que o Paysandu no máximo empate com o Figueirense. E tem um outro jogo também que será realizado amanhã entre Brusque e Barra. O jogo será em Itajaí. E o Guarani então torcendo aí por um empatezinho ou então por uma vitória do Barra, para que assim, se o Guarani vencer a partida de hoje contra o Amazonas, ele permaneça durante a semana aí como líder desse campeonato da Série C. Aliás, é o mínimo que se exige de um time que investiu aí um valor muito alto, né? A folha de pagamento, segundo consta, a mais alta da série. E, portanto, todo motivado aí pelos últimos resultados, uma vitória fora de casa contra o Barra, aquela goleada contra o Maringá, o novo uniforme que o torcedor deveria comparecer para assistir. Eu, particularmente, não vi nada de extraordinário nesse uniforme. Mas, de qualquer maneira, é uma nova motivação, é um novo design. Diz que a camisa branca é muito mais bonita que a verde. Então, nós vamos ver hoje. O Guarani deve jogar de branco, né, o Luiz? Provavelmente vai jogar de branco. Porque o Onça Pintada tá vindo todo de amarelo, né? Provavelmente o Guarani vai jogar com o segundo uniforme. É, você aí de perto, jogadores com uniforme de aquecimento. Essa aí não é a camisa de jogo. Mas vê alguma diferença em relação ao uniforme passado? A camisa de treino até eu achei mais bonita. Eu, antes do jogo não estar no ar, eu fui até a lojinha do Guarani e fui presenciar pessoalmente as duas camisas. Sinceramente, como eu disse, que nem o público, é decepcionante. Pelo tanto de marketing que fizeram, é decepcionante. É, muito bem, é uma troca de material esportivo, né? O pessoal costuma chamar de enxoval, pô. Isso aqui não é casamento, pô, não é noiva, não é nada. Vamos chamar de material esportivo. Aí sim, não tem negócio de enxoval. Mas tudo bem, cada um fala do jeito que quiser. Coisas do futebol contemporâneo, diríamos, né? Pois é, com relação à escalação, eu vou aguardar então a informação do nosso repórter, o Luiz Henrique Zanqueta, para saber se o Guarani mantém o mesmo time da vitória contra o Barra ou vai ter alguma novidade. Nem no time principal e no time, nos jogadores que vão para o banco de reservas. No Amazonas eu tenho informação de que o Rodrigo Santana, né, que acabou de sair da Ponte, ele deu uma mexida geral, hein? Barrou alguns titulares, trouxe jogadores que não estavam jogando. Esse Léo Coelho, por exemplo, não jogou a última partida. E o Amazonas não faz uma boa campanha, né? Está aí em 13º lugar, mas não está muito distante do Guarani, não. Ele está com 13 pontos. O Guarani tem 15. Então vejam só como é esse campeonato brasileiro da Série C. Na realidade, Vagnão, o Amazonas tem 13 pontos na 7ª colocação, né? Sétima colocação, na 7ª colocação. Vem de 4 partidas sem vitórias, 3 derrotas então, seguidas. A posição, no que eu estava dizendo, não tem muito a ver, né? É, exato. A pontuação, sim. 13 em 7º, Guarani em 4 com 15. Então vai que o Amazonas faz a pontuação hoje, já passa o Guarani. Então tá muito equilibrado e é importante, portanto, a vitória hoje contra esse time do Amazonas. E vamos ver como é que se comporta o Rodrigo Santana, né? Que acabou de deixar a Ponte aqui de Campinas e assume essa bucha aí no time do Amazonas, que há 4 jogos não vence, são 3 derrotas e 1 empate. Exato. E marcou 11 gols, sofreu 7, até que não está mal. Só que o Guarani marcou 15 e sofreu 7 também. Então é uma equipe, vamos dizer, mais ou menos equilibrada. O Amazonas que já chegou a liderar a Série C no começo da temporada. Então vamos aguardar as escalações oficiais para a gente comentar em cima de fatos concretos como jogarão Guarani e Amazonas, que você vai curtir aqui pela Web Rádio Grego. Esse Wagner Ferreira, junto com o Luiz Henrique Zanqueta, comigo, esse timaço da Grigo. Mandar um abração pro Beto Teixeira lá. Tá lá nas Vitalícias. Aliás, fiquei sabendo aqui que a minha tia Josefa, sogra, né? Ou ex-sogra, vamos dizer que é sogra, né? Do Beto ainda. Tá aí, vai entrar no campo com os jogadores hoje. Que legal, legal demais, hein? Mandar um abração pra ele aqui. Valeu, Beto, sempre ligadinho. Olha o Ricardo Mendonça aqui. Apareceu cedo hoje, hein, Ricardo? Alô, galera da Grigo, aqui o ouvinte número 1 da Grigo, Ricardo Mendonça. Bora pra mais 3, pra boa transmissão. Valeu, Ricardo. Abração pra você também, vocês, né, que estão entrando na nossa transmissão agora. Deixa aí o like também, dá essa força pra gente. E você que tá curtindo através do canal de áudio, um abração pra você também. Eu não posso mandar aquele abraço para os nossos parceiraços, né? O Clube Concórdia, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, a Eletrolar, a Biguá Alimentos, Compistar Informática, Ajuda Síndico, Alves e Borasca Advocacia e a Óticas Ferrari. Eu vou fazer o seguinte, agora são 15 horas e 45 minutinhos, 3 minutinhos.
3 minutinhos, a gente vai fazer aquele intervalinho e já volta em definitivo para as escalações, para a arbitragem e para esse primeiro tempo de Guarani Amazonas. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É rapidinho e a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo, com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados, experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp 19 98102 6148 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de som. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808 9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de som, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Eu falei, hein? Falei que seria rapidinho e foi. Agora em definitivo, aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou chamar ele lá no gramado do Brinco de Ouro para falar aí pra nós as escalações. Tá tudo certinho a escalação do Guarani, do Amazonas, a arbitragem, tudo certinho, né, Luiz? Tudo certinho, Anderson. Bora lá então, começando com a equipe do técnico Hélio Cizenando, o Bugrão Campineiro, a escalação do Guarani, Luiz.
O técnico Hélio Cisanando, ele gostou da partida contra o Barra e a mesma escalação. 1, Kaique França. 22, Rian. 2, Maurício Antônio. 95, Jonathan Costa. 6, Emerson Barbosa. 3, William Farias. 15, Carlos Eduardo. 10, João Paulo. 21, Isaac. 11, Guilherme Cachoeira. E 99, Maranhão. Repeteco do Bugrão, Luizão. Kaique França, Rian, Maurício Antônio e Jonathan Costa. Emerson Barbosa, William Faria, Carlos Eduardo e João Paulo. Isaac, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Tá aí a escalação da equipe do Guarani. O Guarani que nesse momento ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 15 pontos ganhos em 8 partidas disputadas, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Guarani anotou 15 gols, sofreu 7, um saldo positivo de 8. Aproveitamento de 62% e meio. Agora a equipe lá do norte, a equipe do Amazonas, do técnico estreante, Rodrigo Santana, a escalação da equipe do Amazonas, por gentileza, Luiz Henrique Zanqueta. O Amazonas, com apenas 7 anos de existência e com estreante no banco de reserva, o técnico Rodrigo Santana trouxe para o campo para enfrentar o time campineiro. 33, Renan. 15, Harrison Pacheco. 17, Rafael Vitor. 2, Léo Coelho. E 6, Fabiano. 8, Johnny Luca. 27, Fabinho. E 10, Rafael Tavares. 28, Gabriel Cipriano. 11, Vinícius Leite. E 7, Marcelo Cirino. Repeteco do Amazonas, Luizão. Renan, Harrison Pacheco, Rafael Vitor e Léo Coelho. Fabiano, Johnny Luca e Fabinho. Rafael Tavares, Gabriel Cipriano, Vinícius Leite e Marcelo Cirino. Tá aí, essa escalação da equipe do Amazonas, que nesse momento ocupa a 7ª colocação da Série C. 13 pontos ganhos em 8 partidas disputadas. O Amazonas tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 11 gols anotados, 7 sofridos, um saldo positivo de 4, um aproveitamento de 54,2%. Agora, por gentileza, Luiz Henrique Zanqueta, eles, a arbitragem do jogo. A arbitragem toda Goiânia. Juiz Jefferson Ferreira de Moraes. Assistente 1, Hugo Sávio Xavier Correia. E assistente 2, Lucas Cunha Passaglia. Tá aí, essa arbitragem do jogo, tudo definido, então, time do Guarani, time do Amazonas, arbitragem, o que esperar dessa partida de daqui a pouquinho aqui no Brinco de Ouro, Wagner? Manda, Luiz. O Guarani tá vindo de verde também, tá? Verde, camisa verde, calção branco, meia verde. E o Amazonas todo de amarelo. Tá certo. E aí, Vagnão, o que esperar dessa partida? O Guarani que vem de vitória e o Amazonas estreia de técnico. São as nuances dessa partida de logo mais, Wagner. É um jogo perigoso pro Guarani, né? Quando o Guarani vinha embalado para enfrentar o Ituano, todos viram o que aconteceu. O Guarani foi surpreendido aqui em casa, 3-1 pro Ituano, e dizem que foi, né, um ponto fora da curva. Agora, esse ponto fora da curva tem suas justificativas. O Guarani não se dá bem contra time que vem fechado. Agora, me parece que não é o caso do Amazonas hoje. Muito embora o técnico seja estreante, ele já chega dando umas mexidas aí, vem num 4-3-3. Então, significa que ele não vem totalmente retrancado para enfrentar o Guarani. Ele não vai de peito aberto também, mas respeito o time do Guarani. E também tem toda a sua razão, né? O Guarani está numa campanha boa, tem um time, acho que tecnicamente, com certeza, um time tecnicamente mais forte do que o próprio Amazonas. E é para mim considerado favorito para o jogo. O técnico Hélio Cisanando mantém a mesma formação na partida contra o Barra. E aquela máxima, né? Anderson e Luiz Henrique. Time que ganha não se mexe. Então tá correspondendo. Mantém aí o lateral direito, que é uma dúvida ali que até agora ninguém se firmou.
A dupla de zagas não há o que discutir, é o Jonathan Costa e o Maurício. Lateral do lado esquerdo é o Emerson. O meio de campo, William Farias, Carlos Eduardo, né, que vem subindo de produção, se firmando aí como segundo volante. E o João Paulo, dispensa comentários. E do ataque, sim, um ou outro entrando aí para tentar resolver o problema de gols do Guarani, que não é tão mal assim, né, porque já marcou 15 gols. Evidentemente que tem aquela goleada contra o Maringá, né, marcou 5, marcou 2 contra o Barra, não sofreu nenhum. Então, realmente, até que não está mal o time do Guarani, com Cachoeira, Maranhão e Isaac. Muita gente pode estranhar, né? Pô, mas Isaac, um time jogando em casa, vai jogar com o Isaac, poderia colocar o Luca, o Mirandinha, o Ebert. Mas é o tal negócio, né? Deu certo a última partida e mantém. Se não der certo, troca. São 5 trocas possíveis, então não vai haver grandes problemas, não. Vamos ter o hino nacional? Isso. Então vamos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. A emoção é que a gente espera que aconteça bastante nessa partida de futebol. Mandar um abração aqui pro Cristiano Salvione. Tá mandando um abração pra gente aqui também. Tá falando que é um jogador, um ex-jogador do Amazonas, que não deve gostar muito da cidade de Campinas. Ele tá citando do Jô, naquela partida contra a Ponte Preta, que ele desceu do ônibus, a polícia já pegou e já levou, né, por falta de pagamento de pensão, prenderam o Jô. Mandar um abraço aqui pra Maria Elisa Godoy Piton também, ligadinha, vamos lá, Bugrão, tá falando a Maria Elisa. Manda, Zanqueta. Não, uma ação muito bonita do Guarani, com vários idosos que entraram com jogadores agora há pouco. Inclusive, eu mando um abraço pra minha tia Josefa, tá lá no meio, tô vendo ela, já bati uma foto da cabine, tá lá também, que legal mesmo, fico contente, viu, da homenagem em si pra todas essas senhoras aí que entraram junto com os jogadores do Guarani. Guarani batendo aquela foto embaixo do arco ali do Brasileirão da Série C, uniforme, camisa nova, hein? Diria, Wagner Ferreira, Reebok ou Reboque? Eu acho que é Reboque. Reboque, então. E acontece que é um tom de verde um pouquinho mais escuro do que a gente estava acostumado a ver. Mas logo o torcedor se acostuma. Só aproveitar esse atozinho, agora você mandar um abraço pro chefe Vander. Grande Vanderlei Pierre, o Vanderlei lá da Vandergrill. Sensacional, hein? Um abração, tá sempre ligadinho conosco aqui também, né, Wagner? Pois é, e assim que eu mandei lá o banner pra ele já mandou a resposta. Manda um abraço pro chefe Vander, do churrascão que ele prepara lá com a equipe dele, realmente muito bom, muito legal. Um abraço, Vander. O Vanderlei Venâncio. Esse é o cara. Exatamente. Com relação ao time do Amazonas, o técnico Rodrigo Santana dá uma mexida no time, né? Ele volta com esse Léo Coelho na zaga. Mas tem aí o Railisson, esse lateral direito tem 19 anos, vejam só. E vai jogar ao lado do Fabiano, na outra ponta, na outra lateral.
E o meio-campo, o meio da zaga, então, fica com o Léo Coelho e com o Rafael Vitor. O meio-campo tem aí o Johnny Lucas, o Fabinho, o Rafael Tavares. E no ataque, o Marcelo Cirino, o Gabriel Cipriano e o Vinícius Leite. Vamos acompanhar de perto, então, esse time do Amazonas, que eu repito, né? Todo time que vem assim, com um time ligeiramente retrancado, pode complicar para o time do Guarani. Mas cabe ao Guarani resolver essa parada, né? O técnico está acostumado com isso já. Já sofreu contra o Itabaiana, perdeu para o Ituano. Então hoje aqui ele tem as suas estratégias para furar esse bloqueio. Agora o Guarani tem condições para isso. Tem um meio campo que é o responsável para quebrar essas linhas, né? Com o William Farias, com o Carlos Eduardo e com o João Paulo. E também dependendo muito da presença dos extremos, né? No caso o Cachoeira e hoje aqui o Isaac, né? Com um falso ponta esquerda, vamos chamar assim. Mas também o Guarani vai precisar muito dos laterais, do Rian e do Emerson. Então nós vamos aguardar. Como disse o Anderson Grigoletto, quase certeza que teremos aqui um grande jogo. Porque o tempo é muito bom, né? Uma tarde agradabilíssima e é a primeira vez que o Guarani joga nesse horário. Eu estava olhando na tabela aqui, ele já jogou, mas jogou às 4h30 no jogo contra o, deixa eu ver aqui, 4h30, contra o Itabaiana. Itabaiana foi às 16h30. Depois jogou às 17h, aí não jogou mais nesse horário, somente no período noturno. Então vamos ver. Tudo pronto, né? Tudo agradável, tudo bem arrumadinho. A arbitragem aqui de um trio goiano. O Jefferson é analista de sistemas, então o cara deve ter, né, o seu grau aí de instrução também. O Hugo Sávio acaba de sair de um curso FIFA de jovens talentos na CBF. E o Lucas Cunha, ele é professor de educação física. Então tá aí, um trio de arbitragem desconhecido, né? A gente nunca ouviu falar. Mas para a Série C, eu acho que tá de bom tamanho. Vamos torcer para que ele não seja notado, né? Ao final dos 90 e mais acréscimo dessa partida entre o Guarani e o Amazonas, que vai começar agora, nesse instante aqui no Web Rádio Gringo. Sabe com quem? Sabe com quem? Com o Anderson Luiz Grigoletto. Grande Wagner Ferreira, pontapé inicial com a equipe do Guarani. Tá lá o Maranhão do lado da bola para fazer o pontapé inicial quando apita o árbitro. Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E todo o timaço da Web Rádio Gringo. Guarani, como eu falei, camisas e meiões verdes, os shorts brancos, o Amazonas todo de amarelo. E a arbitragem, uma camisa fluorescente, né? Um rosa pink aí, camisa e meiões e os shorts preto. O Guarani atacando primeiro, né, defendendo, no caso aí, o gol do portão de entrada. A equipe do Amazonas vai trabalhando ali pelo setor direito. Quem vem descendo é o Railson. Ele bateu de fora da área, bola aqui, segura firme, Kaique França. Primeiro chute do Amazonas, bateu de longe, hein, Luizão? Primeira grande oportunidade para o Amazonas, bateu de longe o Kaique França. No meio do gol, fez uma defesa fácil. Daí o público, Luiz, melhorou bastante? Não? Continua ainda fraco? Eu calculo que tenhamos aqui hoje em torno de 5 a 6 mil torcedores. Tá aí, do torcedor do Amazonas eu tô vendo ali, tinha 2, agora já tem mais ou menos uns 20 ali, né? Acabou de chegar a Kombi. Exatamente. O Guarani trabalhando aqui no setor defensivo, vem descendo o Maurício Antônio pelo lado direito. Opa! O Marcelo Cirino deu um empurrão na cara dura no Maurício Antônio. Ficou até feio, hein? O torcedor não gostou, pediu amarelo, mas nada de cartãozinho pra ele, né, ô Luizão? Chegou empurrando o Maurício Antônio, o juiz longe da jogada, apenas marcou falta. Falta com o Maurício Antônio, bate lá na frente, bateu pra ninguém, né? Mas ô louco, ele bateu direto, seguro, Renan. Eu achei que a bola tava indo pra fora. O goleirão deu uma corrida, segurou forte, sai jogando lá pelo setor direito a equipe do Amazonas. Sai jogando a bola com o Rafael Vitor, ele faz o lançamento lá na direita aqui para canhota. Fez o domínio, vem descendo aqui pelo setor canhoto. O jogador que é o Vinícius Leite. Vai passar ali o Fabiano, o Vinícius Leite faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, a bola chega no Emerson. Sobrou ali com o Johnny Lucas, bateu pro gol. Fabiano, opa, tá impedido, não tá valendo mais nada esse ataque da equipe do Amazonas. Cruzamento meio perigoso, a bola estava sobrando com o Fabiano, capitão da equipe do Amazonas, dentro da grande área. Mas o auxiliar número 1, Hugo Sávio Xavier Correia, já tinha levantado o seu instrumento. Correto, Luizão? Correto, um verdadeiro pimbolim na área do Guarani, mas já estava impugnado o lance. Tá aí, a equipe do Guarani saindo jogando lá pelo setor canhoto. Tá na bola, o Jonathan Costa, o árbitro parou, por quê? O que aconteceu aí, Luiz? Ele parou, tá conversando bem na linha aqui de videogramado com o jogador o Johnny Lucas, se eu não estou enganado.
Johnny Luca e Carlos Eduardo. Já teve uns empurrãozinhos entre eles ali fora da jogada. O árbitro parou, vai dar a bola ao chão. Ali com o Jonathan Costa mesmo. Sai jogando no setor defensivo a equipe do Guarani. Rola do lado com o Emerson. Chega a marcação em cima dele do Gabriel Cipriano. Ele achou lá na frente o Guilherme Cachoeira. Ele vai levando, fez a finta de um, fez a finta de outro. Chega o Johnny Lucas. A bola bateu, o por último, no jogador da equipe do Amazonas, saiu, vai o Emerson, já fez a cobrança, colocou curtinho ali com o Guilherme Cachoeira, devolve a bola com o Emerson, ele faz o break, toca mais atrás com o Cachoeira, do ladinho, apareceu para jogar o William Farias, tocou com o Carlos Eduardo, bateu pro gol, a bola teve desvio, saiu, escanteio pro Guarani, primeiro escanteio do jogo, Luiz Anqueta. Boa triangulação do ataque bugrino, Carlos Eduardo de frente pro gol, tentou o arremate, a zaga chegou travando o escanteio, que o Guarani cobra. Vem na bola Carlos Eduardo. Vai fazer o lançamento lá do lado canhoto, campo ofensivo. Ele vai bater de perna direita. Vai colocar para dentro da grande área do goleirão Renan. Tá autorizado, partiu, faz o levantamento não. A bola sobra no primeiro pau, sobrou ali com o jogador do Guarani, bateu pro gol, explode na zaga. Vai sobrando ainda com o Rian, ele bate aqui na direita, tá buscando o João Paulo, fez o domínio, João Paulo na marcação em cima dele. Tava o jogador, o Vinícius Leite, fez cruzamento, bateu, espalma pra fora, Renan. Coloca pra fora em escanteio pro Guarani. Chegando a equipe do Guarani. Boa jogada de João Paulo. Ganhou de Marcelo Cirino. Tentou o arremate, o goleiro Renan bem colocado. Espalmou para o escanteio. Isaac caído. Tá caído Isaac. Vem o departamento médico do Guarani, tá fazendo atendimento. Vamos aproveitar comecinho de jogo, 4 minutinhos. Mas já tivemos chute de ambos os lados, Wagner Ferreira. Um chute com uma defesa do Kaique França, um outro chute que pegou na zaga, como disse o Luiz Anqueta, foi um pimbolinho ali, um bate-rebate na zaga do Guarani, mas não deu em nada porque tem um impedimento. E o Guarani até agora conseguiu 2 escanteios, mas na finalização, por enquanto apenas uma defesa aí do goleiro Renan. Goleiro Renan que é altão, ele tem 1,91 m e jogou na base do Botafogo do Rio, jogou no Santos. E, portanto, fez uma defesa agora que nós vamos ter um escanteio para cobrança pelo lado direito. Quem é que vai cobrança ali? Quem é que vai para cobrança? Não é o Isaac que está caído, é o Emerson. O Emerson está caído e quem vai para cobrança é o Carlos Eduardo, correto? Carlos Eduardo, número 15. O Isaac está saindo. É o Emerson, Emerson Barbosa. Camisa meia dúzia, Ali está saindo o número 6, mancando bastante. Quer dizer, não vai sair, está voltando, o árbitro vai pedir para ele... E o Renan Castro já está no aquecimento. Tá no aquecimento mesmo. Tô vendo aqui, tá no aquecimento o jogador, mas o Emerson já queria voltar antes de ter saído. O árbitro agora pede para ele sair, vai autorizar ali a cobrança de escanteio. Carlos Eduardo vai fazer a cobrança de perna direita. Vai autorizar, vai apitar, já apitou o árbitro, parte para a bola. Carlos Eduardo faz o levantamento para dentro da grande área, cabeceou e entrou! Ele bateu no primeiro pau. Quem subiu? Livre, leve, solto para fazer o cabeceio foi o William Farias, camisa número 3. Quando eram jogados 6 minutinhos desse primeiro tempo, abre o placar a equipe do Guarani. O William Farias faz a festa, o torcedor bugrino. Aliás, torcedor bugrino, pode pular, pode cantar, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. 1-0 pro Guarani, o William Farias, Anqueta. O William Farias tá tornando especialista em cabeceio. Adiantou a zaga do primeiro pau e sem chance para o goleiro Renan, fez o primeiro gol pro Grilo. O William Farias, se ele faria, quem sou eu para não fazer? Tá lá, e não vai dar pro Emerson, hein? Vai ter alteração na equipe do Guarani. Wagner Ferreira, enquanto está sendo colocado na marca o Emerson ali. Uma cobrança no primeiro pau, subiu livre, leve, solto, aproveitou bem, colocou para dentro do gol o William Farias. 1-0 Guarani.
Normalmente não se vê essa cobrança no primeiro pau e o gol de cabeça. Acabou de acontecer. Bola ali junto à trave, né? O cabeceio em cima do goleiro, não teve nem culpa nenhuma. Quando ele viu, a bola já estava lá dentro. E o Guarani, melhor dos mundos, né? Com 5 minutos já fazendo 1-0. E tudo indica que não vão chamar assim, cheiro de goleada, nada disso. Mas é um gol com essa minutagem que dá moral, tranquilidade pro time para ampliar o marcador. Sanqueta, confirma pra gente então quem entrou, quem saiu no Guarani, por gentileza. No Guarani saiu 6. Emerson Barbosa. Entrou Renan Castro, número 26. Tá, então, primeira alteração por contusão que o técnico Hélio Cizenando tem que fazer, saindo aí o Emerson, né, o lateral lá para a entrada do Renan Castro. A bola saiu, ele é tiro de meta para a equipe do Amazonas, mas e essa substituição de início, Wagner? Não há muito problema, não. Acontece que o Emerson vem sendo mantido no time por uma certa regularidade, mas não era unanimidade na lateral esquerda do Guarani. Muita gente pedindo já esse Renan Castro aí para titularidade. Mas é mais ou menos no mesmo nível, tal. Eu acho que, vamos ver, o Guarani não vai sofrer nenhum probleminha aí com essa mudança necessária por motivo de contusão. Tá aí a Maria Elisa contente demais, vibrando pelo gol do Guarani. A equipe do Amazonas tenta sair jogando ali no círculo central. A bola com o Johnny Lucas, ele vira aqui com o Fabiano do lado canhoto, faz o domínio, vem a marcação do Cachoeira em cima dele, coloca do ladinho. Veio para receber o camisa 27, Fabinho. Fabinho vai virando aqui do lado canhoto para a direita. Tá lá o Hailson. Hailson Pacheco é o nome dele. Ele rola mais atrás com o Rafael Vitor. No meio de campo tá o Fabinho. De Fabinho não tem nada, hein? É grande o homem ali, o número 27 da equipe do Amazonas. Rolando a bola com o Marcelo Cirino. Já vira com o Hailson. Vem descendo a equipe do Amazonas. Lá pelo setor direito. Bola com o Gabriel Cipriano. O árbitro marcou falta. Falta do Cipriano em cima do Renan Castro. Correto, Luiz Anqueta? Correto. Chegou empurrando o Renan Castro pelas costas. Lance impugnado. Falta para o Guarani. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. É Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Brinco de Ouro tá 1-0 para a equipe do Guarani. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem jornada esportiva da Grigo. A partir das 18h30, lá do majestoso Ponte Preta e Botafogo. Estarei nessa junto com Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi. É jornada esportiva da Grigo hoje e amanhã. A equipe do Guarani tentava sair jogando, tira ali de trás o Léo Coelho, a bola vai chegando com o Johnny Lucas, passou, mas vai chegando tranquilamente o Renan Castro, faz um recuo com o Kaique França. Anderson, oi. Por acaso, você já encontrou alguma noite a onça pintada? Rapaz, nem pintada, nem onça branca, enfim, graças a Deus não. E você? Onça pintada não oferece perigo nenhum, pô. Tá se referindo a uma tela, né? É, exatamente. Uma tela, exatamente. Quem não te conhece, senhor Zanqueta. Bola com o Guarani no setor defensivo com o Maurício Antônio. Ele faz o domínio, chega a marcação em cima dele do Marcelo Cirino. Ele já faz o toque com o William Farias, perdeu a bola. A equipe do Amazonas vem descendo aqui pelo setor canhoto. Chega na bola o Fabinho, ele deixou para passar com o jogador que é o Vinícius Leite. Puxa pro meio, faz a enfiada de bola. Tá impedido. Tá impedido o Marcelo Cirino, demorou demais para fazer o passe. O Vinícius Leite ficou bravo, o Cirino, hein, Zaqueta? Ficou bravo, demorou demais, Vinícius Leite. Cirino tentou antecipar a zaga, ficou impedido. Kaique França cobra a bola do Guarani. Olha, Anderson, o time do Amazonas é um time recente, né? Time novo. 7 anos. Ele foi fundado em 23 de maio de 19. Então, ele é uma SAF, só que é uma SAF invertida. Porque normalmente SAF vem tomar conta do time. E essa vez não, ele é uma SAF que tem o número minoritário de ações. Então quem manda é o presidente fundador do time. E a SAF veio como investidor, mas não tem a maior parte das ações não. Tá aí, né? São os exemplos de SAF, né? Falam-se muito, mas tem os exemplos positivos, aqueles que ficam no 0-0 e aqueles que quebram de vez o time mesmo. Botafogo? Pois é. Tem mais, hein? Tem mais. Se a gente procurar aí, tem mais. E a equipe do Guarani vem descendo a bola com o Rian. Tá no campo intermediário. Tentou fazer o toque pro Cachoeira. Esticou a perna. O Fabiano tirou. Vai sobrando com o Maurício Antônio. Ele faz o giro em cima do Vinícius Leite. Toca do ladinho com o William Farias, o autor do gol. Bateu pau.
Calma, a torcida gostou do Maurício Antônio. É ele que tá com a bola de novo. Pisou na bola, olha lá pra trás, recua. Da linha que divide o gramado pro Kaique França. Kaique França ameaçou tocar a bola com o Jonathan Costa, fez a finta em cima do Cirino, bate pra frente, subiu a zaga, subiu o Fabiano, a bola sobra com o Fabinho. Fabinho toca do lado com o Johnny Lucas, no carrinho William Farias. Ele deu o carrinho e fez o lançamento, a bola na direita pro Guilherme Cachoeira. Ele chega na linha de fundo, ele para ali a marcação do Fabiano em cima dele, tá pedalando, toca mais atrás com o João Paulo, devolveu a bola com o Guilherme Cachoeira, tentou tocar a bola com o João Paulo, mas ficou caído um jogador daqui do Amazonas, eu acho que é o Johnny Lucas que tá caído, é o próprio. Número 8. Tá caído aqui na frente da cabine da Grigo, tá sentindo aparentemente bastante dor, hein, ô Zanqueta? No carrinho dado por William Faria, que originou o lance do Guarani, Johnny Lucas ficou caído, está caído até o momento. Ex-jogador da Ponte, hein? Johnny Lucas, lembra dele, Anderson? Wagner Ferreira, você sabe que eu não lembro, você falou isso daí, eu não lembro do Johnny Lucas na Ponte, não lembro. Daqui a pouco eu vou te dar o ano que ele participou aqui. Tá aí. Detalhe. Olhando a camisa do Amazonas, não é aquele amarelo. É mais voltado para mostarda. Aqui de perto. A meia amarela. Exatamente. Tem diferença mesmo a tonalidade. Partida reiniciada, chega na bola o Vinícius Leite, a marcação do Cachoeira por último, bateu no Vinícius Leite, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, pelo lado direito, setor ofensivo, grande Elcio Correia tá aqui conosco, valeu Elson Santista, Elson, parabéns pela transmissão, Mário Júnior tá aqui conosco, valeu Marião, sempre ligadinho na jornada esportiva da Grigo, vai compartilhando a nossa jornada, vai dando like aí, bom demais ter vocês conosco, a equipe do Amazonas tenta sair jogando lá pelo setor direito, faz o toque na frente nos pés do Renan Castro, agradece, fala muito obrigado e já toca do ladinho com o Maurício Antônio. No círculo central a equipe do Guarani vai trabalhando, rola do lado na direita com o Rian para, pisa na bola, recua mais atrás com o Maurício Antônio. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Entre em contato através do WhatsApp 19 997 948 Bola tá aqui no setor defensivo com o goleirão Kaique França, sozinho, ele sai ali na meia-lua, ninguém encosta, ele sai jogando com o William Farias, devolve a bola pro Kaique França, vai virando na canhota com o Jonathan Costa, faz o domínio, toca do ladinho com o Renan Castro tá na sombrinha, né, tá legal ali, recua mais atrás agora com o Jonathan Costa novamente, vai trabalhando no setor defensivo a equipe do Guarani, tá na frente o Guarani, tá bonito no placar, daqui a pouquinho a gente passa com esse gol aí, aonde que o Guarani tá indo na classificação desse momento da Série C, faz o lançamento na frente, tá buscando o Maranhão, chega na marcação, bate pra frente o Rafael Vitor, dá um chutão, subiu, agora o árbitro marcou uma falta do William Farias em cima do jogador ali que tá caído, se eu não me engano é o Rafael Tavares, tá caído, 10 ali da equipe do Amazonas. Isso mesmo, o William Faria usou o braço, o número 10 caído, mas não levou cartão amarelo. Wagner Ferreira, com esse golzinho, Guarani 1-0, sabe que colocação o Guarani está neste momento na Série C? Deve estar liderando o campeonato. Tá líder, exatamente, o Guarani está assumindo a liderança com esse placar aí momentâneo. Torcedor bugrino tá contente demais, que continue assim. A equipe do Amazonas, partida reiniciada, vai tocando bola no círculo central, sai jogando com o Fabinho toca aqui na canhota, o Maranhão deixou o pezinho ali no Fabinho, bola com o Vinícius Leite, devolve a bola com o Johnny Lucas, faz o domínio, a marcação do William Farias, ele já toca na canhota com o Fabiano, capitão da equipe do Amazonas, ameaça fazer o lançamento, faz a fita em cima do Cachoeira, recua mais atrás com o Fabinho vai virando a bola com o Léo Coelho, ele faz o lançamento, tá buscando o Railson, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, tira ali, a zaga do Guarani, rapaz, o Renan Castro esperou a chegada do Cirino, tocou, tentou sair jogando ali o Léo Coelho, bate no peito, no carrinho, recupera a bola pro Amazonas, sai jogando com o Fabinho toca a bola com o Rafael Tavares, perdeu a bola, agradece, sai jogando Cachoeira, quase que perde a bola pro Rafael Tavares, está impedido o Cirino mais uma vez o 7 do Amazonas em posição de impedimento, Zanqueta. O Cirino fica mal posicionado, né, pensando que o bandeirinha está dormindo no jogo, é o terceiro impedimento do Cirino. Wagner Ferreira, já estamos chegando a 17 minutinhos, tá na frente, tá na liderança da Série C, o Bugrão nesse momento. Eu tô notando que o Amazonas não oferece muita resistência não, é só o Guarani caprichar aí não ter erro muito de passes e parece que estou gostando da movimentação do time, bem distribuído no campo e eu acho que o segundo gol é uma questão de tempo aí, porque eu não tô notando nenhuma resistência por parte do time do Amazonas. Com relação ao Johnny Lucas, ele jogou ano passado aqui na Ponte, viu, Anderson? Agora o Isaac, foi ano passado? Rapaz do céu, então é recente mesmo.
Olha aí, o Isaac perdeu a bola, vem descendo o Johnny Lucas. Johnny Lucas tocou do lado, tocou nos pés do Maranhão. Ele já toca do ladinho. A bola com o jogador, com o William Farias. Adiantou demais, chega na marcação Rafael Vitor. Mas o árbitro marcou o que? Nada, né? Segue jogo. Bola lá com o goleirão Renan. Sai jogando no campo defensivo com o Léo Coelho. Toca do ladinho com o Rafael Vitor. Ele faz o domínio. Chegou para receber já o Fabinho. O Fabinho recebeu. Olha para o lado canhoto. Prefere segurar a bola ali no círculo central. Toca do lado com o Léo Coelho. Passou o Léo Coelho. Sorte que o Radisson Pacheco estava lá. Agora sim. Tá o Léo Coelho na bola. Toca do lado com o Johnny Lucas. Johnny Lucas mais atrás com o Léo Coelho. Toca do ladinho com o Rafael Vitor. Vai tocando no setor defensivo a equipe do Amazonas. Ele vai tocando aqui na canhota com o Fabiano. Chega na marcação Cachoeira. Ele toca mais atrás com o Rafael Vitor. A equipe vai tocando bola. Tá no prejuízo a equipe do Amazonas. Agora sim ultrapassa ali aquele vídeo gramado. O Léo Coelho lá do lado direito. Ele toca mais à frente com o Harrison. Tem o Gabriel Cipriano passando. Ele prefere tocar com o Johnny Lucas mais atrás. Devolve a bola com o Léo Coelho. Mais atrás ainda com o Rafael Vitor. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. E vem descendo a equipe do Amazonas pelo setor canhoto. A marcação do Ian colocou a bola lateral. Lateral com o Fabiano, já bate mais atrás com o Fabinho. Fabinho faz o domínio, olha lá pro setor canhoto, devolve a bola na canhota aqui pro Fabiano. Tem liberdade de perna canhota, coloca a bola para dentro da grande área. Subiu Jonathan Costa. Tirou a bola, sobra com o Harrison, faz o lançamento. Agora quem subiu foi o Maurício Antônio. Sobe o Maranhão, dá um totozinho, mas tá sozinho. O Rafael Vitor ali no centro do gramado. Toca a bola com o Fabinho. Fabinho chega a marcação do Maranhão em cima dele. Ele consegue fazer o passe com o Vinícius Leite aqui pelo setor canhoto. A marcação do Rian à distância. De perna direita faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo e sai. Em tiro de meta pro Kaique França. Tava fechando ali o Gabriel Cipriano. Chegou atrasado na bola, né, ô Zanqueta? No primeiro pau tava o Cirilo, no segundo o Gabriel Cipriano, mas a bola foi muito fechada. Sorte do Guarani, tiro de meta que Kaique França na bola cobra. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 19 minutos e meio, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O placar está assim aqui no Brinco. Guarani 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Informação. Manda. O Guarani, com o novo material esportivo da Reebok, ele adotou numeração fixa na camisa dos jogadores. Isso daí por um certo, né? Apesar de ter aí uns 95, né? Mas 99, mas é legal, porque se é fixo, vai ficando bacana, né? Sempre vai estar com a mesma camisa, então... A mesma camisa do jogador está com o seu nome. Tá aí, tá certo, tem o nome na camisa, né? E vem descendo o Amazonas, bola com Léo Coelho, Jonan Lucas, toca com Rafael Tavares, tentou, Johnny Lucas chegou na marcação, Isaac rouba a posse de bola, a equipe do Guarani vem descendo lá pelo setor, canhoto adiantou demais. Adiantou demais a bola, o João Paulo agora, quem chegou fazendo a falta Carlos Eduardo. Foi o Carlos Eduardo, em cima do Gabriel Cipriano, pelo lado direito, na frente do banco de suplentes da equipe do Amazonas. Tem falta aí o Rodrigo Santana conversando ali com o Harrison Pacheco. Rapidão, né? O Rodrigo Santana saiu num dia da ponte. No dia seguinte já estava sendo apresentado no Amazonas, né, Wagner? Será que já não estava conversando, né? Já estava, né? Porque antes do último jogo que ele dirigiu, ele já ameaçou de abandonar o barco, né? Ele havia pedido já, né? Já tinha pedido. Bola com o Kaique França, o Fabinho tentou fazer um lançamento pro Cirino, não mandou pra ninguém, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O árbitro manda voltar ali, a bola deu uma rodadinha antes de fazer a cobrança, agora tá tudo ok. Sai jogando com o Jonathan Costa no setor defensivo lá do canhoto, devolve a bola dentro da grande área para o Kaique França. Kaique França vai tocando com o Maurício Antônio, tá 1-0 pro Guarani. O Guarani nesse momento é líder da Série C. Ele toca na frente, o João Paulo faz o Coitaluz, toca com o Maranhão, Maranhão faz o lançamento na canhota pro Gabriel, pro Guilherme Cachoeira. A marcação do Fabiano em cima dele. O Rian encostou, invadiu a grande área, chegou na linha de fundo, fez cruzamento, tira Rafael Tavares. A bola agora, pênalti. Penalidade máxima, nota o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. A bola sobrou, espanou Rafael Tavares. O João Paulo chutou, bateu ali no jogador, no braço do jogador do Amazonas. O árbitro em cima do lance anotou penalidade máxima, Zanqueta. Aqui na minha frente, o João Paulo ficou com a sobra da bola. Na marca do pênalti, o John Lucas
pensou que era o goleiro Renan. Com as duas mãos, defendeu a bola, pênalti para o Guarani, que Carlos Eduardo segura a bola. E na Série C marcou, tá marcado, né, Wagner? Não tem o VAR aí, pênalti pro Guarani, pode ampliar o placar aqui no Brinco. É o tipo do lance em que não há discussão, né? A bola foi chutada pro gol, teria endereço do gol, se não fosse o toque de braço. O nosso repórter está em cima do lance, o Luiz Anqueta. Então não há o que discutir. Jogadores vão discutir por praxe, né? Aquele protocolo, reclamação normal. Então tá aí o Guarani com a chance de ampliar o marcador. Que eu dizia, o Amazonas não oferece resistência. É uma questão de tempo para o Guarani fazendo os gols e fazendo uma contagem interessante no jogo de hoje, assumindo a liderança que está desta Série C. João Paulo prepara para fazer a cobrança. O jogador da equipe do Guarani, João Paulo, camisa 10. É pênalti para o Guarani. Pode fazer o segundo gol. 23 minutos jogados desse primeiro tempo. Autorizado, vai João Paulo de perna direita. Deu uma paradinha, tocou e entrou! Bola rasteira do lado canhoto do Renan, que pulou pro lado direito, não saiu nem na foto o goleirão da equipe do Amazonas. Amplia a equipe do Guarani. João Paulo, camisa número 10, quando eram jogados 23 minutinhos desse primeiro tempo. 2 para o Guarani, 0 para o Amazonas. O goleirão Renan não pôde fazer nada a não ser buscar ela lá do fundo do gol. Torcedor do Guarani, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. 2-0 para o Guarani, Zanqueta. Bela cobrança de João Paulo. Correu olhando no olho do goleiro. Esperou o goleiro cair para o lado direito e sutilmente colocou a bola do lado inverso ao goleiro, que nada pôde fazer. A galera comemora 2-0 Guarani no Brinco. Tá fazendo a festa o torcedor do Guarani. Wagner Ferreira, 23 minutos, 2-0. Não sei não, hein? Você disse que pode pintar uma goleada. Pode mesmo, hein? Porque com 23, 2-0 e jogando bem, como eu dizia, o Amazonas não oferece nenhuma resistência. Só o Guarani acertar a colocação dos passes e os laterais se apresentarem para o jogo, os meias. Então o Guarani faz uma partida quase que perfeita. Está vencendo por 2-0 com 23 do primeiro tempo. Tudo indica que a contagem poderá ser um pouquinho elástica no jogo de hoje. É a cobrança do pênalti de Almanac, né? O goleiro de um lado tentou adivinhar o canto, correu para a direita, ele jogou na esquerda. Cobrança do João Paulo perfeita, o Guarani faz 2-0. E tenta sair do prejuízo da equipe do Amazonas, aqui pelo lado canhoto, bola com o Vinícius Leite, a marcação do Rian em cima dele, toca mais atrás com o Fabinho faz o domínio, chega o Guilherme Cachoeira na marcação, ele joga lá atrás no círculo central, a bola com o Rafael Vitor, devolve a bola com o Fabinho, chega a marcação agora do William Farias, fez a falta, a falta do Isaac na realidade, em cima do Fabinho, já bateu a equipe do Amazonas, pelo setor canhoto, bola com o Vinícius Leite, toca a bola com o Rafael Tavares, faz cruzamento pra dentro da grande área, sobe Jonathan Costa. Tira a bola, coloca a bola em lateral lá pelo lado direito para a equipe do Amazonas. Zanqueta. Tentou o cruzamento na área, o Jonathan Costa bem colocado, fez o corte, lateral que Amazonas na área. Já faz aquele latereio, toca ali para dentro da grande área, sobe o Carlos Eduardo, complementa a bola, o jogador Isaac caiu, ficou pedindo falta, e agora quase que o Guarani pega um contra-ataque, mas tem jogador do Amazonas caído, o árbitro parou aí. Choque de cabeça. Choque de cabeça, exatamente, está caído. O jogador, se eu não me engano, é o Johnny Lucas. Não, o Johnny Lucas não é. Tá ali, tá se levantando, tá tudo ok. O Rafael Tavares. Tá tudo ok com ele? Tá tudo ok com ele. Você que está acompanhando a jornada esportiva da Grigo, tô aqui ao vivo também no Instagram.
O Instagram não tem as vinhetas, né? O Instagram não dá para escutar a voz do repórter, mas mais ou menos para vocês verem como é a nossa transmissão aqui da cabine, né? Bacana demais. Já tudo ok com o jogador da equipe do Amazonas. Sai jogando a equipe do Amazonas com o Léo Coelho. Ele ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Vem a marcação do João Paulo em cima dele. Faz o recuo lá da linha aqui de vídeo gramado pro goleirão Renan. Chegou na pressão o Maranhão. O Renan dá um chutão de perna direita. Sobe o Fabinho. Subiu o William Farias. Levou o melhor do Fabinho. Carlos Eduardo. Subiu o complemento. O Isaac tenta ali fazer o domínio. Uma bola daqui. Bola aquela bola famosa ping-pong, ou melhor, o Piboli mesmo, viu, o Zanqueta? Feio. Bateu no pé do jogador do Guarani, na equipe, foi aquele troca de passe, saiu lateral pro Guarani já batido, lá do lado canhoto. Tenta sair jogando, recupera a posse de bola o Fabinho, vem descendo a equipe do Amazonas, toca no círculo central com o Rafael Tavares, está passando desse lado o Vinícius Leite no lado canhoto, vem descendo a equipe do Amazonas, tá no prejuízo, tá 2-0 pro Guarani. Ele vem descendo, invadiu a grande área, marcação do Rian à distância, faz o cruzamento, subiu, Kaique França faz a defesa. Torcedor do Guarani aplaude. 28 minutinhos, 2-0, Wagner Ferreira. Tá legal o jogo pro Guarani. Aliás, legal demais. Agora ali tá bem distribuído no campo, né? Cada um guardando a sua posição. Não há aquela precipitação na hora do lançamento. Então até o próprio Maranhão, quando recebe, procura um companheiro para fazer o lançamento, o passe. Mas olha aí o Amazonas tentando alguma coisa. Bola com o Rafael Tavares, olhou de um lado, olhou do outro, recuou a bola com o Rafael Vitor ali no círculo central, ele toca do ladinho com o Léo Coelho, devolve a bola no círculo central com o Rafael Vitor, já encostou o 10 o Rafael Tavares, olha, faz o lançamento de perna canhota lá pra direita com o Railson Pacheco, tentou de peito tocar a bola pro Gabriel Cipriano, chegou Renan Castro. Coloca a bola, não deixou sair não. Chegou ali, subiu o Johnny Lucas de cabeça. Tava impedido o Gabriel Cipriano. O árbitro marcou, hein? O árbitro marcou, achou que não ia marcar, marcou impedimento. Mais um impedimento do ataque da equipe do Amazonas. Luiz Anqueta. Mais um lance impugnado por impedimento e mais um corpo estendido no chão. Tem mais um jogador do Amazonas, realmente está caído ali dentro da grande área do Guarani. Eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299. Tá lá, tá caído, tá chamando o departamento médico da equipe do Amazonas, já está entrando, se eu não me engano, quem que tá lá é o Railson, é isso mesmo, o Zanqueta? Não dá pra ver porque ele tá virado pra lá. Pra você fica difícil aí também, né? Caminho de baixo, que é o número 15. Número 15. Eu não tô vendo o número 15 aqui no campo. É o Railson mesmo, né? Tem alguém conversando, quem que tá conversando com o Rodrigo Santana? É o John Lucas. O que tá caído é o Johnny Lucas? Não, o que tá conversando com o Rodrigo Santana. Com o Rodrigo Santana. É o Railson mesmo que deve estar caído ali, pelo que a gente vê. Né, ele tá caído na grande área, recebendo atendimento agora. Se for esse Railson, é um menino de 19 anos apenas, natural lá da Amazônia mesmo. O Rodrigo Santana chamou todo mundo e falou assim: eu tô recebendo você! Isso daí eu senti aquela certa provocadinha, hein, Zanqueta? Só pra não perder a piada. Tô sabendo. Tá ali, tá tudo ok com o jogador da equipe do Amazonas. Vai reiniciar a partida. 30 minutinhos, estamos chegando a 31. Tá 2-0 para a equipe do Guarani. Sai jogando, Jonathan Costa. Rola a bola com o jogador ali que é o Isaac. Isaac vai virando com o Maurício Antônio, encostou para receber o Rian. Não, ele dá o break, olha para a canhota, toca com o Jonathan Costa. Jonathan Costa faz o domínio. Na realidade, quem estava chegando era o Carlos Eduardo, né? O Isaac tá quietinho aqui do lado direito. Faz o lançamento. Maranhão tentou fazer o domínio, sobe de cabeça o Rafael Vitor. Ele toca, tentou fazer o domínio ali. O Rafael Tavares já chegou na bola. O Carlos Eduardo e perdeu a bola. Lançamento pro Gabriel Cipriano. A marcação em cima dele, bateu pro gol. Bola passa sobre o gol do Kaique França e vai para fora. Numa saída errada do Jonathan Costa, quase que o Gabriel Cipriano coloca a bola pro fundo do gol. Zanqueta. Desceu o espírito Oscar no Jonathan Costa, saiu de bem todo mundo, adiantou a bola. No contra-ataque, quase o primeiro gol do Amazonas. Tá aqui a Maria Elisa vibrando com o segundo gol. Tá contente demais o Beto Bassan tá aqui conosco também. Valeu, Beto. Valeu, legal demais vocês estarem conosco aqui. Bom demais. Vai compartilhando, como eu sempre falo, a nossa transmissão. Vai deixando o like.
Quanto mais pessoas, quanto mais amigos curtirem a nossa transmissão, mais a gente fica contente. A equipe do Guarani perde mais uma vez a bola. Já recuperou o Amazonas, toca lá atrás, no setor direito com o Halisson. Ele toca do ladinho com o Léo Coelho, tem mais do lado ali para receber o Rafael Vitor. Isso tudo no setor defensivo. A equipe do Guarani vai marcando meia distância, né? O Maranhão fica ali no meio dos dois zagueiros, só dando aquela fechadinha. A equipe do Amazonas tenta sair jogando com o Rafael Tavares, mais atrás com o Léo Coelho. Léo Coelho faz o domínio, já faz o passe para o Rafael Vitor, tem aberto o capitão, o Fabiano, ele olha de um lado, olha do outro, tá atrapalhando o Fabiano, ele tava com a mão nos olhos, o sol, né, atrapalhando nesse momento, segundo ali o lateral da equipe do Amazonas, tentou fazer o domínio, Vinícius Leite, toca a bola com o Fabiano, devolve a bola com o Vinícius Leite, olha para dentro da grande área, ele inverte, dá canhota para a direita, tá livre, leve e solto, o Halisson quase que engana ele ali, quicou na bola, ameaçou fazer o lançamento, encostou o Rafael Tavares, a marcação em cima dele é do William Farias, toca com o Halisson, devolve a bola com o Rafael Tavares, a marcação do Farias em cima dele, na pressão, sai jogando com o Léo Coelho com o Fabinho no círculo central, toca com o Rafael Vitor, todo no campo de ataque agora o Amazonas, tá perdendo, tá 2-0 pro Guarani, bola com o Fabinho, vira na direita, a bola com o Rafael Tavares, encontrou o Johnny Lucas para receber, ele prefere tocar no círculo central com o Rafael Vitor, a torcida do Guarani vai ameaçando umas vaias ali, né, toca e não sai dali a equipe do Amazonas, toca a bola com o Fabinho, chegou a marcação do Maranhão em cima dele, Rafael Vitor, Léo Coelho, vai virando pra direita, quem recebeu foi o Halisson, Halisson pega, toca do lado com o Johnny Lucas, faz a abertura, Renan Castro, chegou, pega na bola, tentou sair jogando só, e sai jogando, toca a bola com o João Paulo faz o drible, tentou fazer o drible em cima do Fabinho. O árbitro manda continuar, pediu a falta, sai jogando o Léo Coelho, ultrapassa a linha que divide o gramado, olha aqui pro lado canhoto, mas ele prefere enfiar a bola com o Gabriel Cipriano, chega na marcação de Jonathan Costa, recua com o Kaique França, dá um chutão, a bola sobra ainda com o Fabinho, no círculo central, joga a bola na canhota com o Vinícius Leite, vem descendo a equipe do Amazonas, vai passar o Fabiano, ele puxa pro meio, não tocou a bola com o Fabiano, faz o lançamento, tava na bola o Maurício Antônio, sai jogando com o Isaac com o William Farias, ele ameaçou tocar no lado canhoto, tocou do lado direito com o Rian, ultrapassa a linha que divide o gramado, adiantou demais. Recupera a posse de bola o Vinícius Leite, faz a fita em cima do William Farias, vem descendo a equipe do Amazonas, abriu para bater, não, ele toca com o Rafael Tavares, tentou fazer o toque pro Cirino, invadiu a grande área, vai fazer o gol, inacreditável, não tava valendo mais nada. Estava impedido mais uma vez o Cirino, mas o Kaique França já tinha fechado tudo ali, agora tá caído o goleirão do Guarani, Zanqueta. Mais um milagre de Kaique França, porém o lance estava parado pelo impedimento de mais uma vez de Cirino. Wagner Ferreira, eu não tenho as estatísticas aqui, mas no mínimo uns 4 impedimentos do Marcelo Cirino, número 7 do Amazonas, já foram anotados, hein? E esse último lance agora aqui, o Guarani tinha tudo para ir pro contra-ataque e o lateralzinho aqui adiantou demais a bola, perdeu, veio o Amazonas com tudo, não fosse o Kaique ali evitar o primeiro gol do Amazonas, mas o lance estava parado, né, com a marcação do impedimento, como você disse, um terceiro ou quarto impedimento já do Gabriel Cipriano, que aliás foi o único que deu um chute perigoso agora, de longa distância, a bola passou por cima, no tiro de meta para o Guarani. Guarani vence por 2-0, tranquilo no jogo, mas não pode tirar o pé do acelerador, tem que continuar em cima, porque um golzinho do Amazonas coloca o adversário de novo no jogo. Mais 2 partidas estão sendo jogadas nesse momento da Série C, o Santa Cruz perdendo em casa para a equipe da Ferroviária, 1-0 para a Ferroviária, e a Inter de Limeira está perdendo em casa também para a equipe do Ipiranga, 1-0 para o Ipiranga. E aqui você curtindo a jornada esportiva da Grigo aqui no Brinco, 2-0 para a equipe do Guarani. Reiniciada a partida, bate Kaique França, tentou subir ali, o Maranhão subiu o Fabinho, a bola vai quicando na frente do Rafael Tavares e do Carlos Eduardo fez a falta em cima do 10 do Amazonas. Ferroviária está indo para 15 pontos. 15 pontos, né? 15 pontos. A pontuação que tinha o Guarani. Exatamente, vai chegando aí na 7ª colocação, vai entrando dentro do grupo de classificação da Série C. Isso porque a Ferroviária poupou alguns jogos, né? Por causa da final do Paulista. Sim. Tava na zona de rebaixamento até esses dias. E o Guarani vem descendo de novo, tem espaço, toca dentro da grande área, que Cachoeira bateu inacreditável, Renan, não tava valendo mais nada. Tava impedido o Cachoeira, mas fechou a porta ali o goleirão Renan, hein, Zanqueta? O Isaac poderia ter sido um pouquinho fominha agora. Quando não precisa, ele toca. E quando não precisa, ele poderia ter chutado no gol, escolheu tocar pro Cachoeira que impedido,
deixou o terceiro gol do Guarani pra lá. Aliás, o Zanqueto tocou num ponto agora interessante. Isaac, figura decorativa no time do Guarani. O que tá destoando do time até o momento é o Isaac. Isaac. Bola com o Marcelo Cirino, toca de cabeça nos pés do Maurício Antônio, agradece, olha para um lado, olha para o outro, toca na frente com o Cachoeira, tá partindo o Rian para receber a marcação do Vinícius Leite, ele faz o giro, Cachoeira, parou, tentou tocar a bola com o Isaac, olha ele aí, perde a bola com o Fabiano, bateu para frente, não tinha ninguém, caiu nos pés do Jonathan Costa. Jonathan Costa sai jogando com o João Paulo, chega a marcação em cima dele, do jogador ali da equipe. E uma informação. Oi. Se o Guarani ficar tentando cruzar a bola, o zagueiro número 17 do Amazonas, Rafael Vitor, tem quase 2 metros de altura. Ele não vai ganhar uma. Então tem que jogar a bola no chão, que eles é meio pesado não tem habilidade para sair correndo atrás do jogador do Guarani, que é muito rápido. É o Rafael Vitor, né? Jogou Vitor. no Atlético Mineiro. Tem currículo, hein? Saiu jogando a equipe do Guarani, bola com o Jonathan Costa, ele já ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca do lado com o João Paulo, chega a marcação do Johnny Lucas em cima dele, ele pisa na bola, faz o recuo. Tava lá na canhota, ele joga aqui no campo intermediário, o Rian, sozinho, sai jogando com o William Farias, ele pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, esperou a chegada do Jonathan Costa, tem o Cirino e tem o Rafael Tavares no setor ofensivo, os homens mais adiantados do Amazonas. A bola vem parando aqui do lado canhoto com o Maurício Antônio, do lado direito, perdão. Maurício Antônio para, espera a chegada, Isaac devolve a bola com o Maurício Antônio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca a bola com o Isaac mais uma vez, tá pedindo a bola, o Cachoeira recebeu, Cachoeira toca a bola na frente, era com o Ian, interceptado, tenta sair jogando, que finta do Vinícius Leite, chega ali, mas já recuperou a bola, o Maurício Antônio toca com o João Paulo com o Isaac, Isaac com o João Paulo, abriu para receber o Cachoeira, chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, passou, toca Carlos Eduardo, bateu! Pelo lado direito, Isaac, João Paulo tocou na bola para o Cachoeira, ele chegou na linha de fundo, cruzou a bola para trás, o João Paulo entrou, colocou, sem chances do lado direito do goleirão Renan, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. 1, 2, 3 para o Guarani. Carlos Eduardo, quando eram jogados 39 minutinhos desse primeiro tempo, 0 para a equipe do Amazonas. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa de novo é sua, torcedor bugrino, Zanqueta. Uma bela triangulação do ataque bugrino. João Paulo, Isaac, João Paulo achou Cachoeira, que foi na linha de fundo e cruzou para trás. Carlos Eduardo, oportunista, só empurrou para o gol do Renan. Terceiro gol do Guarani, tá virando goleada. Já tá virando goleada, 3-0 pro Guarani, só estamos no primeiro tempo. Wagner Ferreira, e melhor dos cenários, não poderia acontecer no Brinco de Ouro. Uma jogada bem trabalhada, né? Toque do João Paulo, bola para trás, e o Carlos Eduardo parece se apresentando aí como... Bom, o cara faz de tudo, ele desarma, defende, chega na frente, bate, faz gol. E um golaço agora, pegou de primeira, de perna esquerda, mandou no canto sem chance nenhuma para o goleiro. É aquilo que eu dizia, o Amazonas não oferece resistência, é só acertar um pouquinho de passe, como aconteceu agora, uma bola lançada para a direita, o Cachoeira bem no jogo. Colocar a bola na área aí que para cá vai ser elástico hoje aí, se tudo correr do jeito que está correndo. Com 38, 39 minutos, 3-0, nenhuma resistência oferece o time do Amazonas, lamentavelmente. É a bucha que o nosso treinador aí, Rodrigo Santana, está pegando. Foi o que comentei, se colocar a bola no chão, o time do Amazonas não acha o Guarani em campo. E agora o Amazonas tem uma falta ali pelo campo intermediário do lado direito, na meia direita. Tá o Halisson e tem também o Rafael Tavares. De perna canhota, põe dentro da grande área o Rafael Tavares, sobe a zaga do Guarani, complementa o Isaac.
A bola sobra com o Johnny Lucas no círculo central, toca do ladinho com o Halisson Pacheco, ele de perna direita, ele inverte aqui, faz o lançamento para canhota com o Fabiano, tá impedido. Já anotou mais uma vez o Hugo Sávio Xavier Correia, o auxiliar número 1, mais um impedimento do ataque do Amazonas. Será que o campeonato da Amazonas não existe impedimento? Porque não é possível. Em menos de 45 minutos, quantas vezes o Amazonas teve impedido? 6? Eu vou buscar essa estatística, viu? Mas foram muitas. Eu sei que o bandeirinha tá com o braço cansado lá dele. É verdade, Wagner Ferreira. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia. E o Guarani quer mais. Vem descendo lá pelo setor canhoto, bola com o João Paulo, chega a marcação do Johnny Lucas em cima dele, ele pega, joga do ladinho com o William Farias no círculo central, se apresentou, recebeu o Maurício Antônio, ele olha pro lado canhoto, ele faz o lançamento, era pro Maranhão, tava lá o Rafael Vitor, complementa o Fabiano, mas já recuperou a posse de bola o Ian. Fez uma jogada em cima do Rafael Tavares, sobra com o Carlos Eduardo, já vai virando com o Renan Castro, tem aberto para receber o João Paulo, já recebeu, mais atrás coloca com o William Farias, toca com o Carlos Eduardo, mais atrás com o Jonathan Costa. Tá na frente o Guarani, tá 1, 2, 3 pro Guarani, 0 pro Amazonas. Sai jogando o Maurício Antônio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tocou no perigo, quase com o Rafael Tavares, rouba. O William Farias estava ligado, já toca do ladinho com o Jonathan Costa, com o João Paulo, chegou para receber o Isaac, estava aqui do lado direito, foi lá pro lado canhoto, agora o 21 do Guarani, bola com o Renan Castro, encostou para receber o Carlos Eduardo, vai tocando a bola o Guarani. Toca a bola, tá na frente, tá na boa, a equipe do Guarani tocando a bola no setor defensivo. Com o Jonathan Costa, ameaçou tocar aqui pro setor canhoto, fez uma pressão, Cipriano, a bola desviou. No 28 do Amazonas, saiu, é lateral para o Guarani, pelo lado canhoto, setor defensivo, Wagner. Com 18 gols marcados, o Guarani tem a artilharia do campeonato. Aí, tá aí a informação do Wagner Ferreira. Uma tarde sensacional pro Brão. Tá assumindo a liderança da Série C. Tá goleando, né? Porque 3-0 já tá virando goleada. Isso porque estamos no primeiro tempo. Tá tudo de bom. Uma tarde linda aqui também em Campinas, hein? Sensacional. Sai jogando a equipe do Guarani com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo faz o lançamento pro Maranhão nas costas do Léo Coelho. Saiu o goleirão Renan. Pergunta. Todo o Campeonato Brasileiro, os jogos, a maioria são 16 horas. Será que o Guarani já está se acostumando? Brasileiro da B, você fala? Série A. Tem a B, a C, tem a B e a A, né, Luizão? Série A, porque 16 horas, né? Domingo. Tá certo. Daqui a pouco tem Globo. Tem que pensar assim, é assim que o presidente Rômulo Amaro falou esses dias, né? 3 anos Série A. 3 anos Série A. Tá caído o Rafael Tavares ali, hein? Tá bravo, pedindo um cartãozinho pro jogador do Guarani. O árbitro só falou que foi falta, já reiniciada a partida. Toca o Léo Coelho, sai jogando com o Rafael Vitor aqui no setor canhoto. Ele faz o domínio, olha para um lado, olha para o outro, prefere tocar a bola do ladinho com o Léo Coelho, a marcação do João Paulo em cima dele. Toca com o Rafael Tavares. 3 minutos de acréscimo. 3 minutinhos de acréscimos. Vamos até 48 minutos desse primeiro tempo. Mais 3 minutos, já passamos dos 45. Então, já estamos nos acréscimos. A equipe do Amazonas vai tocando tranquilamente, faz o lançamento lá na frente, chegou na boa, na moral, Maurício Antônio, sai jogando com o Renan Castro, ele toca a bola com o William Farias, ele faz o giro em cima do Fabinho, tá passando o Cachoeira, parou, vai tocar pra quem? Não, tocou pro Ian. Toca pro Ian, achei que ele ia parar o jogo, não, ele só esperou a chegada do Ian. Mais atrás com o Maurício Antônio, devolve a bola com o Ian, marcação do Vinícius Leite em cima dele, toca com o Cachoeira, chegou na marcação, mas chegou fazendo a falta o Fabiano. Falta para o Guarani, o Cachoeira tentou sair jogando rápido, o árbitro mandou voltar. Mandou voltar a bola com o Ian, sai jogando a equipe do Guarani no setor defensivo com o Maurício Antônio, lá atrás com o Kaique França. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá 3-0 para o Guarani aqui no Brinco de Ouro contra o Amazonas. Guarani tocando no setor defensivo. Jonathan Costa vai virando para a direita com o Maurício Antônio. A marcação do Marcelo Cirino em cima dele à distância.
toca a bola com Carlos Eduardo. Chega a marcação do Fabinho em cima do Carlos Eduardo. Recua a bola com Kaique França. 46 minutinhos e meio. Vamos até 48 segundos. Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro da partida. Renan Castro faz o lançamento. Tá buscando Cachoeira. Sobe de cabeça o Fabiano. Toca no peito, põe no chão Vinícius Leite. Tenta sair jogando a equipe do Amazonas. Devolve a bola com o Fabiano, capitão da equipe do Amazonas. Ultrapassa a linha de vídeo gramado de perna canhota. Vira da canhota pra direita. Tá buscando o Gabriel Cipriano. Vem a marcação do Renan Castro em cima dele. Só fez a cobertura lateral para a equipe do Guarani, Zanqueta. Tentou a profundidade, o Renan Castro só cobriu a bola, lateral que já foi cobrado. É a última voltinha do relógio desse primeiro tempo, já passamos de 47. A equipe do Guarani tenta sair jogando bola com o Isaac, toca com Cachoeira, marcação do Fabinho, leva melhor o Fabinho, a bola sobra com o Carlos Eduardo. Ele já toca do ladinho na canhota com o João Paulo, faz o break, mais atrás com o William Farias, o árbitro já vai se dirigindo ali próximo ao círculo central. Estamos com 47 minutinhos, chegando a 47,5. É a última subidinha do ponteiro. Toca com o William Farias, só vai tocando, vai gastando tempo a equipe do Guarani nesse primeiro tempo. Do ladinho com o Isaac, Isaac toca do lado também na canhota com o Renan Castro. Vamos chegar a 48, vai apitar o final do primeiro tempo o árbitro de Goiás, o Jefferson Correia. Guarani com o William Farias, mais atrás com o Maurício Antônio. Quando ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 1, 2, 3 para a equipe do Bugrão, 0 para a equipe do Amazonas. O detalhe nesse comecinho de intervalo da Grigo aí no gramado, Zanqueta. Os jogadores do Guarani saindo, comemorando com a torcida, e o técnico do Amazonas fazendo gesto obsceno para a torcida do Guarani Vitalícia. Hoje em dia aqui não tem VAR, né? Porque hoje em dia o que tem de jogador, o Gabigol mesmo ontem já foi expulso. Mais um aqui, número 28 também. O Zanqueta tá passando na frente ali dos jogadores, né? Tá aí, ó. Bom, tá aí, 3-0, Wagner Ferreira, primeiro tempo dos sonhos da equipe do Guarani, de todo o torcedor bugrino. 3-0 e sem passar nenhum tipo de apuro o Guarani, né, Wagner? O próprio Guarani faz o jogo se tornar fácil, né? Porque colocou a bola no chão, tocou bem a bola, acionando as beiradas do campo, Cachoeira, bem no jogo, o João Paulo também armando bem a jogada, o próprio Carlos Eduardo. E os gols foram saindo naturalmente, né? O primeiro gol logo de cara, com 5 minutos, obriga já o adversário a tentar alguma coisa, ficar segurando lá atrás, não ia resolver nada, ia tomar mais como acabou tomando. O segundo gol a 23, o terceiro a 38 ou 39. Então o Guarani deitou e rolou no primeiro tempo. Se forçasse, poderia estar numa contagem maior ainda. E é aquilo que eu digo, né? É uma diferença grande de categoria técnica, de investimento, de posição na tabela. O Guarani é líder, o Amazonas está lá embaixo. Uma campanha tão ruim do Amazonas também não. Mas acontece que prevaleceu o time mandante, com a torcida a seu favor, e um time que está jogando bem no campeonato da Série C. E não é de graça que está liderando o campeonato. Tem artilharia, 18 gols agora marcados com esses 3. E talvez a contagem seja mais ampliada ainda na etapa complementar. Eu faria até uma alteração. Se o Cicerano for um pouquinho ambicioso, ele tira o Isaac e coloca mais um atacante aí. Aí vai aumentar o poder ofensivo do time. Porque, cá entre nós, o Isaac tá rodando ali pelo meio, feito enceradeira, e nem defende, quando precisa dele para apoiar, não apoia. Não comprometeu, mas também é uma figura, para mim, decorativa. Eu voltaria sem ele para o segundo tempo, Anderson. Tá aí, a primeira análise, né? Essa pincelada do Wagner Ferreira nesse início de intervalo da Grigo. Temos aí, né? Do meio para frente o Guarani no banco de suplentes. Tem o Cauã Jesus, tem o Diego Torres, Mirandinha, né? Tem o Herbert, muitas opções, Guilherme Parede, muitas opções, muitas, exatamente, muitas opções. Legal demais. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar aquela, valeu, Maria Elisa tá falando, uma bela transmissão para nós aqui, da Grigo, hein? Valeu demais. Tá contentíssima Maria Elisa Godoy Piton e todo o torcedor bugrino. A gente vai dar aquela famosa paradinha. Vamos tomar aquela aguinha e você também. Vai lá, domingão. Essa tarde maravilhosa, né, que está fazendo aqui em Campinas, né, e seja onde você estiver, né, ou estiver ouvindo aí a nossa jornada esportiva da Grigo, vai lá, estoura aquela pipoca, não pode faltar domingo à tarde, abre aquele refrigerante ou aquela geladinha ou mesmo um copo d'água,
Mas não sai daqui não, hein? É rapidinho, a gente já volta com todo o resumo. Intervalo de jogo e o segundo tempo de, por enquanto, o Guarani 3-0 contra a equipe do Amazonas. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É rapidinho, a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo, com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andré@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados, experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp 19 98102 6148 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com o ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais do Salão de Festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo é o Clube Concórdia.
Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 94 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Muito bem, meus amigos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai vencendo o Amazonas sem grandes dificuldades por 3-0. Nesse momento, um grupo de meninas do Guarani praticando um futebol americano. Até aí tudo bem. Acontece que elas estão no meio da irrigação. Então não estão nem aí com estão molhando ou se não estão molhando. Estão lá praticando essa atividade aqui. E, antigamente a gente tinha aí um outro tipo de atração assim no intervalo. Mas estamos vendo hoje aí essas meninas aí praticando um futebol americano. Mas tudo bem, o Guarani vence por 3-0, dá uma alegria para o seu torcedor, afinal de contas, o Guarani assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, tem 18 gols marcados, que é a artilharia máxima do campeonato, o segundo colocado tem 15, e tem a segunda melhor defesa. O Guarani está aí com 7 gols sofridos e só perde para o Caxias, que tem 6. Então é uma campanha que vai se desenhando conforme o investimento, né? A altura do investimento feito, para que o Guarani consiga o acesso à Série B, e não só consiga o acesso, como talvez com o título de campeão. Tem condições para isso. No jogo de hoje, não sofreu nenhuma pressão do time do Amazonas. 1 ou 2 chutes ao gol, sem direção, muitos impedimentos do ataque do Amazonas, que tem aí um técnico novo estreando hoje, né? Saiu da Ponte semana passada, já está dirigindo o time. E já viu a bucha que vai pegar, né? Pegando um time que não ganha 4 jogos, com 3 derrotas seguidas e um empate. Hoje vai indo para a 5ª derrota, para o 5º jogo sem vitória. Então é uma situação aí do Amazonas, mas que continua ainda na zona de classificação entre os 8. Bom, o Guarani fez uma partida, não diria para o gasto, né? Jogou com confiança, com a escalação principal, não há nenhum desfalque. Me parece que essa é a principal formação do Guarani. Há quem rejeite a presença do Isaac no meio-campo, que ficou ali sem muita função, né? Não precisaria dele para defender, nem para armar o jogo, porque quem está fazendo esse tipo de coisa é o William Farias, o Carlos Eduardo e o João Paulo. E o Isaac ficou zanzando ali para o meio sem muita posição fixa. Então até eu sugeria a entrada de um jogador mais de ataque,
Quem poderia ser? O Mirandinha, poderia ser o Luca, o Herbert, qualquer um deles. Seria uma opção a mais de ofensiva para o Guarani. E sem problema nenhum na sua defesa. Kaique França fez uma defesa apenas, mesmo assim já estava impedido o lance. O lateral direito, o Rian, tanto modesto ainda, não desce tanto para o ataque. Dupla de zaga não foi incomodada pelo Amazonas. E o Emerson, que acabou saindo logo no começo, por contusão, entrando o Renan, que não é a mesma coisa, né? O Renan, um pouco mais tímido, acabou ficando mais na dele do que descendo muito. E no meio-campo, aí sim, o ponto alto do Guarani, né? Com o William Farias, o Carlos Eduardo e o João Paulo. E o ataque é um Cachoeira que vai se firmando ali na beirada do campo. O Maranhão, este sim, é uma questão de uma partida boa, duas ruins. Hoje, por exemplo, não teve muita participação no jogo. Mas, eu digo em termos de aproveitamento para fazer gol. Mas ele acabou participando de alguns lances, bem ajuda para marcar, tem um bom preparo físico. Então é o que o Guarani tem aí para centroavante, mas não quer dizer que é posição garantida não para o Maranhão. E o Isaac que fica aí como dúvida, será que volta para o segundo tempo? Na minha opinião, voltaria com um atacante no lugar do Isaac. Em todo caso, vamos ver como é que o Hélio Cizenando resolve essa parada no intervalo, onde o Guarani terminou o primeiro tempo tocando a bola, esperando o tempo passar, não se preocupando em fazer o quarto gol naquele momento. Deixou o ponteiro correr, terminou o primeiro tempo, sem dar nenhuma chance para o Amazonas. E um placar elástico, sem dúvida nenhuma nessa vantagem do Guarani por 3-0. O Amazonas teve alguns jogadores interessantes, no caso do Fabiano, é um bom jogador esse lateral esquerdo aqui, jogou no Bragantino, jogou no 15 de Piracicaba. Esse número 10, o Rafael Tavares, é originário do centro do São Paulo, em Cotia, por exemplo, aí na base do São Paulo, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O Johnny Lucas aparece, some. Johnny Lucas é aquele mesmo que jogou na Ponte Preta o ano passado. Tinha o Gé no time jogando e tal, aquela turminha do Serginho. Então, esse é o Johnny Lucas, também pegou um pouco na bola, mas quando pegou, tratou de fazer alguma coisa, mas sem condições, porque não tinha um companheiro à altura, um companheiro do lado para fazer boa jogada. Esse número 10, que eu disse com o Rafael Tavares, é um bom jogador, hein? Ele dá uma fatiada aqui, às vezes ele pega a bola aqui pelo meio, vê o lateralzinho lá, o menino Railson, 19 anos. E fez uma fatiada aqui pro cara lá, que ele é um menino, não tem muita qualidade, não aproveitou o lançamento. Mas o Amazonas ficou devendo o seu sistema defensivo preocupado com o toque de bola do Guarani. Meio campo não consegue se acertar porque ali é o ponto forte do Guarani. E o ataque então ficou devendo porque foi engolido pela defesa do Guarani. Arbitragem absolutamente tranquila do seu Jefferson Ferreira de Moraes. Os jogadores estão colaborando também. Não há lances duvidosos nenhum para se discutir. Então uma boa arbitragem. Belo primeiro tempo, bem movimentado, e o Guarani merecedor amplamente dessa vantagem por 3-0, e tudo indica que pelo andar da carruagem o placar deve ser ampliado nesta etapa complementar. Anderson Grigoletto. Tá certo, Wagner Ferreira, daqui a pouquinho eu tô vendo o Donato aí no... Alterações. Manda. No Guarani saiu o número 2, Maurício Antônio. Entrou o 5, Rafael Donato. Certo. No Amazonas, saiu 15, Halisson Pacheco. E entra o 25, Ítalo. E saiu 2, Léo Coelho. Para a entrada do 29, Marcondes. Tá aí. As alterações dos dois técnicos. Daqui a pouco o Wagner Ferreira já vai analisar aí essa alteração. Porque vai apitar. Apita o árbitro! Anderson Grigoletto, a voz da emoção. Com todo o timaço da Web Rádio Grigo e com você nos prestigiando, mandando a mensagem conosco aqui também. É segundo tempo de jogo, tá 3-0 pro Guarani no primeiro tempo, hein? A equipe do Amazonas tenta chegar aqui pelo setor direito, sai jogando com o jogador o Ítalo para, olha a marcação em cima dele do Renan Castro, tocando a bola com o Fabinho, impedido. Adivinha quem tá impedido, Zanqueta? Mais um!
Qual é a música? É ele mesmo, Marcelo Cirino. Rapaz do céu, se te ganhasse prêmio por impedimento, tava faturado já na partida de hoje o prêmio pro Cirino, pro Marcelo Cirino, 7 da equipe do Amazonas. Vai fazer a cobrança, o goleirão Kaique França não tem pressa nenhuma para colocar a bola pro ataque. Agora, Wagner Ferreira, agora, né, a gente tem aquele lance da tarde linda aqui em Campinas, só que o sol vai ficar aí por uns 5 minutinhos na nossa famosa lata aqui, né? Não dá pra enxergar absolutamente nada. E vem descendo o Guarani pelo setor canhoto, bola com o João Paulo, falta do Johnny Lucas em cima do João Paulo, falta anotada pelo árbitro, vai vir bola na área do goleirão Renan, Zanqueta. João Paulo tentou uma jogada individual e foi barrado pelo número 8, Johnny Lucas. Bola na área, agora dá Renan Castro e Carlos Eduardo na bola. Vamos lá pro segundo tempo, né, Maria Elisa? Tá contente a Maria Elisa, bom demais. É você que tá curtindo através do canal do Grigo, dá pra perceber onde tá o sol na gente aqui, né? Falta que vai fazer a cobrança o Carlos Eduardo, vai cobrar, vai colocar a bola pra dentro da grande área, de pé na direita, vai autorizar o árbitro, ele conversa com a galera que tá ali, todos praticamente dentro da meia-lua. Faz a cobrança, o Carlos Eduardo colocou, desviou, a bola bate na trave, tava impedido. O Rafael Donato colocou a bola na primeira participação dele na trave ali do goleirão Renan, mas nada disso estava valendo, Zanqueta. Linda cobrança de Carlos Eduardo, o Donatão subiu sozinho, o goleiro já estava ajoelhado no meio do gol, nada poderia fazer, mas o lance já estava parado por impedimento. Ô Wagner, essa alteração do Guarani, a saída do Maurício Antônio para a entrada do Donato e as duas alterações do Rodrigo Santana, a entrada do Ítalo Silva, do Marcondes, a saída do Léo Coelho e também do Railson. Bem, nitidamente para poupar o jogador, só pode ser isso, ou então sentiu alguma coisa, porque né, não havia motivo para mexer ali na zaga. Saindo o Maurício, entrando o Donato. Fica do mesmo tamanho, mais ou menos, né? O Donato veio para ser titular, perdeu a posição, o Maurício vinha sendo titular ao lado do Jonathan. Mas vamos aguardar então a explicação do treinador. Por que eu tô achando, Wagner, desculpa cortado, com o Maurício estava pendurado. E lá vem dessa da equipe do Amazonas, toca a bola, Cirino bateu. Adivinha, Zanqueta, o Cirino na jogada, o que é? Mais um impedimento. Rapaz do céu, mais um impedimento do Marcelo Cirino, mais o Kaique França já estava fechando a porta ali, não iria conseguir fazer, saiu na cara dele, hein? Mais impedido não adianta, né, Cirino? Cobrança ali da marcação de impedimento, já bateu o Kaique França, sai jogando tranquilamente com o Jonathan Costa. Apareceu para receber o William Farias, autor do primeiro gol do Guarani. Ele já toca na canhota com o Renan Castro, devolve a bola com o William Farias, chega a marcação do Cirino, toca com o Carlos Eduardo, tem liberdade. Ele vai virando lá pro setor direito, a bola com o Rian. Rian faz o domínio, tem o Donato mais atrás, ele prefere a passagem do Carlos Eduardo, chega a marcação do Fabinho, rouba a bola o Fabinho. Ele já toca na frente com o Vinícius Leite, vem descendo pelo setor canhoto, a equipe tocou pro Cirino, sobrou tranquilamente pro Jonathan Costa, sai jogando o Guarani com o William Farias faz o lançamento pro Cachoeira, chega na marcação dele o Fabiano, toca na bola também o Rafael Vitor, chega ali para receber o Ítalo, caiu, pediu falta, manda continuar o árbitro, a bola tá lá com o Rian toca do ladinho com o Maranhão mais atrás com o Donato com o William Farias com o Carlos Eduardo, vai virando para a direita de novo, a bola com o Rian, chegou na marcação em cima dele o Ítalo, recupera a posse de bola o Fabinho com o Ítalo, chegou na marcação Carlos Eduardo, o árbitro marcou apenas lateral ou falta, Zanqueta? Falta de Carlos Eduardo e Ítalo. Comecinho do segundo tempo, estamos aí com 4 minutos e meio passados, continua 3-0 pro Guarani, vai trabalhando aqui no setor defensivo, a bola com o Marcondes toca na frente com o Gabriel Cipriano, chega na marcação o João Paulo, ele faz o break o Cipriano, espera a chegada do Johnny Lucas joga no círculo central com o Rafael Vitor, ele faz o domínio todo no campo de ataque, nesse momento a equipe do Amazonas, bola com o Fabiano joga do lado com o Fabinho, devolve a bola com o Fabiano, a marcação do Isaac em cima dele, ele joga com o Ítalo lá do lado, canhoto, faz o toque lá pro Vinícius, para chegar na linha de fundo, foi muito forte o toque do Ítalo, a bola saiu, apenas tiro de meta pro Kaique França, Zanqueta. O Amazonas tentou a linha de fundo, Donatão só deixou o corpo, tiro de meta que Kaique França cobra. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone 19 3227 4555. Acendeu.
Os refletores do estádio Brinco de Ouro da Princesa foram acesos nesse momento. Tá aí. E a equipe do Guarani vem descendo aqui pelo setor canhoto. Bola com o jogador que é o Renan Castro. Apareceu o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo faz o giro em cima do Rafael Tavares. Joga do ladinho com o William Farias no círculo central. Ele ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Tá olhando lá pro setor direito. Faz o break. Ameaçou tocar na direita. Prefere tocar pro João Paulo. Mais à frente, mais atrás estava o Jonathan Costa. Já recebeu aqui na frente o Renan Castro. O Renan Castro toca com a bola com o William Farias. Opa! Uma entrada mais forte do Cipriano. Tá sentindo o Renan Castro. Bola com o Cachoeira. Cachoeira com o Isaac. O Isaac faz a finta em cima do Johnny Lucas. Johnny Lucas segurou o Isaac fez o paredão, levou a melhor. Faz a enfiada de bola pro João Paulo. Tava impedido. 10 do Guarani, mas tá sentindo o Renan Castro aqui na frente da nossa cabine. E cartão amarelo para o número 28 por falta em Renan Castro. Exatamente, ele pegou sem bola, né, Wagner Ferreira, na nossa frente aqui, amarelou pro Cipriano. Ele fez a falta, o árbitro não marcou e na sequência, né, assim que a bola parou, ele foi lá e deu o cartão amarelo pro camisa 28, o tal de Cipriano. Aquele que capricha nos impedimentos. O Wagner, tá gostando do segundo tempo? O Guarani voltou com a mesma voluntariedade, com a mesma vontade, apesar que 3-0 dá pra dar uma segurada, né? Mas é importante fazer o saldo de gols, né? Que pode decidir posições. Então é importante não tirar o pé do acelerador, quem sabe tentar fazer o quarto gol. Não mexeu no time em termos de meio campo de ataque, né? Porque mantém o mesmo time. E trocou o Maurício, segundo o nosso Luiz Zanqueta, porque ele já estava pendurado. Não tomou cartão hoje, mas poderia tomar, né? Aí não jogaria a próxima partida. No Guarani tem pendurados na minha relação Maranhão, William Faria, Maurício Antônio e Mirandinha. Pois é, e lembrando que o Guarani agora vem para mais uma partida dentro de casa, é contra o Caxias, né? Será no próximo sábado. Então, talvez por precaução, deve ter sido esse o motivo pela alteração. Saiu o Maurício, entrou o Donato. E no time do Amazonas, o treinador mexe na defesa. Ele tira o Léo Coelho, o zagueiro, entra Marcondes, que é um outro zagueiro, jogava pelo Londrina e tal. E o Ítalo é jogador de beirada. Então ele tirou o lateral direito e botou mais um atacante. Aí sim, Ítalo é um jogador que jogou no Noroeste de Bauru, jogou no Santa Cruz, é um jogador atacante de beirada de campo. E a equipe do Guarani tenta sair jogando, chega na marcação Cirino, recupera a posse de bola com o Fabinho. Fabinho já vira aqui na direita com o Gabriel Cipriano, chega na marcação dele o Renan Castro. Ele toca no círculo central com o Johnny Lucas, chega na marcação o Lian Farias. Agora na finta, ganhou na boa o Cachoeira, mas já tinha marcado a falta do jogador bugrino em cima do Rafael Tavares. Falta na linha que divide o gramado para a equipe do Amazonas. Já bateu o Fabinho, tem pressa, sai jogando com o Fabiano. Ele vem descendo pelo setor canhoto, toca mais à frente, a bola com o Vinícius Leite, tem a marcação em cima dele do Rian. Ele faz o lançamento para o Rafael Tavares, a bola quicou no chão, sobrou com o Kaique França, sai jogando. A bola com o Carlos Eduardo joga com o Maranhão. O árbitro quase que atrapalhou o Maranhão, ela achou ruim o Maranhão com o árbitro da partida. Numa dessa, a equipe do Amazonas leva melhor, sai jogando com o Cipriano com o Fabinho para, olha de um lado, olha do outro, não tem ninguém para sair jogando, ele joga no círculo central com o Rafael Vitor. Rafael Vitor tem o Fabiano, capitão ali do lado canhoto, tem também o Marcondes do lado direito, ele prefere o Fabiano. Apareceu o Johnny Lucas, ele toca com o Rafael Tavares, chega na marcação Donato. A bola saiu lateral para a equipe do Amazonas, Nanqueta. Já cobrado, coloca a bola dentro da grande área, vem descendo, bateu e... inacreditável, Kaique França! Numa bordoada, num tiro, um passo do Vinícius Leite, bateu, Kaique França deu uma manchete, a bola saiu em escanteio, primeiro escanteio da equipe do Amazonas no jogo, Zanqueta. O Guarani ficou discutindo de quem que é o lateral, o Amazonas, a bola na área. Bola na área, fez o lançamento, a bola passa por todo mundo, tenta recuperar, tenta não deixar a bola sair. O jogador que é o Gabriel Cipriano, vem a marcação do João Paulo em cima dele, o Cipriano olha, esperou a chegada do Marcondes, toca a bola com o Cipriano, caiu, é falta! Vai amarelar pro 10 do Guarani, vai amarelar pro João Paulo, Zanqueta. Falta de João Paulo que parou o ataque perigosíssimo do Amazonas. Chuveirinho na área do Guarani que levará perigo ao gol de Kaique França. E amarelou para ele, né? Amarelo para João Paulo. Tá aí, primeiro amarelo para jogadores da equipe do Guarani, segundo amarelo do jogo. Os dois agora no segundo tempo, né? Voltou com vontade de amarelar o juiz, mas justo, né? Esse amarelo. Falar em amarelar, o Amazonas está se lançando ao ataque aí no segundo tempo.
já criou uma defesa difícil aí do Kaique França, tem essa bola parada agora que é um perigo. E a falta necessária, né, do João Paulo, porque caso contrário, era o Cipriano, né? Cipriano. Invadiria a área ali com uma situação real de gol. Rafael Tavares, o 10 do Amazonas, vai fazer a cobrança, vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão Kaique França. Vem bola na área do Guarani, bate de pé na canhota, bateu direto, desvia ali. O jogador Renan Castro colocou a bola para fora em mais um escanteio para a equipe do Amazonas, Anqueta. Antecipou a jogada o Renan Castro de cabeça, cortou para escanteio, que Tavares na bola, coloca na área do Guarani. Rafael Tavares de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, tocou de cabeça, a bola passa à direita do Kaique França e vai para fora. No desvio do Marcondes, no primeiro pau ele tocou a bola de cabeça, o Kaique França ele só ficou, sai bola, a bola saiu. Por sorte, muita sorte, não toma o gol Guarani, Zanqueta. O lance é parecido com o primeiro gol do Guarani, antecipou a zaga do Alviverde Campineiro e por pouco não colocou no contrapé do goleiro Kaique França. Aí, sai jogando o Guarani. Rafael Donato faz o lançamento, toca de cabeça o Maranhão, a bola vai sobrando pro Cachoeira, marcação do Fabiano em cima dele, o Cachoeira pediu falta, é falta. Quem marcou foi o Bandeirinha, na realidade. O árbitro, lógico, assinalou falta para o Guarani, falta que pode levar perigo para a meta do goleirão Renan, Zanqueta. Falta em cima do Cachoeira, que poderia até pintar um cartãozinho amarelo para o Fabiano, mas ficou só na conversa. Tá aí, legal demais. Grande Paulo Marques. Alô, amigos da Rádio Gringo no Churras em paralelo. Bugre, Magnus. Tá falando com o Magnus, tá na final da Libertadores aí do futsal. Legal demais, hein? Eu, Osmar, o Léo, tudo na audiência. Valeu, avisa o Vagnão que em julho ele partiu, sabe pra onde? Adivinha, Wagner Ferreira. Santa Catarina. Tá aí, grande galera, valeu, um abração, que legal ter vocês junto conosco aí curtindo na audiência da nossa jornada esportiva da Gringo. Grande Gilberto Jeremias, valeu demais, Guarani tá bem demais hoje, falta pro Guarani, vai fazer a cobrança, o jogador ali, o Carlos Eduardo, vai colocar a bola pra dentro da área, ele faz o cruzamento, subiu de cabeça, a bola passa, já tinha notado o que o árbitro ali? Pediu pra voltar porque o jogador do Guarani empurrou o jogador do Amazonas. Antes da cobrança. Numa dessa, daqui a pouco o Wagner Ferreira, eu vou perguntar, até a bola vai voltar ali pro Carlos Eduardo fazer o lançamento, mas numa dessa, quem saiu no lucro foi o Guarani, né? Porque o lance não foi aproveitado, né? Exatamente. Aí a reclamação procede por parte do Amazonas. Mas tá aí de novo a cobrança da falta com o Carlos Eduardo e quem sabe agora tem mais sorte aí o ataque do Guarani para aproveitar essa bola. Tem a chance de ensaiar de novo, 13 minutinhos, vai Carlos Eduardo, faz a cobrança de perna direita, ele bateu direto, a bola passa sobre o gol do Renan. Tiro de meta para o Amazonas, Anqueta. Tentou enganar o goleirão Renan, mas bateu muito embaixo da bola, saiu, tiro de meta com o Amazonas pobre. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. Nosso WhatsApp 19 99374 7996. E a equipe do Amazonas descendo com o Ítalo, faz o cruzamento para dentro da grande área, chega na marcação ali o Jonathan Costa. E a bola sobrou com o Tavares, toca de calcanhar, vai bater pro gol, Cipriano bateu, segura firme, Kaique França. Uma bobeira da zaga do Guarani, não pegou legal na bola o Cipriano, porque senão ia complicar de vez pro Kaique França, que fez mais uma vez uma bela defesa, Zaqueta. Um bate-rebate na zaga do Guarani, a bola sobrou pro Cipriano que bateu de tornozelo, senão faria o primeiro gol do Amazonas. É bem por aí Vacilo mesmo. do Donato, hein? Isso, exatamente, foi ele mesmo que deu essa vacilada. Essa panada na bola que não tirou da área, caiu no pé do atacante do Amazonas. E vem descendo de novo a equipe do Amazonas agora pelo setor direito com o Gabriel Cipriano. Vem a marcação em cima dele do Renan Costa. No carrinho, Carlos Eduardo. Mas a bola sobra ainda com o Marcondes. Marcondes toca na frente com o Gabriel Cipriano. Rafael Tavares recebeu, recua mais atrás com o Marcondes. Marcondes ele toca do ladinho com o Johnny Lucas. Mais atrás ele toca com o Rafael Vitor. Rafael Vitor de perna direita, ele faz o lançamento lá pra canhota. Tá buscando o Ítalo Silva. Subiu de cabecinho baixinho, subiu de cabeça, toca com o Vinícius Leite. Vem descendo pelo setor canhoto, toca a bola com o Ítalo Silva. Olha pra dentro da grande área, fez a finta em cima do Rian.
Rian, invadiu a grande área, tocou, a bola bate! Em cima do Vinícius Leite. Tirou ali o Isaac meio esquisito, chega, mata no peito, sai jogando o Guarani. Bola com o João Paulo. João Paulo agora pode ser um bom contra-ataque, não. Ele segurou, esperou a passada do Renan Castro. Vem ele sendo na boa, no ladinho tem o Carlos Eduardo, mais atrás toca com o Jonathan Costa. O Guarani vai trabalhando a bola no setor defensivo. Tá 3-0. Jornada esportiva da Grigo hoje com gols demais aqui. Pra quem gosta, e eu sou um dos que gosta, é bom demais assistir a partida com gols. Guarani saindo com o Renan Castro. O Renan Castro pisa na bola. A marcação dele em cima do Gabriel Cipriano. Recua lá atrás com o Jonathan Costa. Eu aproveito para falar para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp. 19 98102 6148. Agora que o Guarani passou aqui pro setor ofensivo. Bola com o João Paulo. Ele faz a finta em cima do Cipriano. Recua lá atrás com o Jonathan Costa. Vai tocando com o Rafael Donato. Faz o domínio no círculo central. Apareceu para receber o Rian na direita. Ele prefere tocar do lado com o Jonathan Costa. Mais do ladinho ali tá o Renan Castro. Já recebeu, pisa na bola. Marcação do Cipriano em cima dele. Mais atrás com o Jonathan Costa. Vai tocando a bola o Guarani no setor defensivo. Bola com o jogador que é o Rafael Donato. Jonathan Costa chegou para receber ali. E roubou a bola o Cipriano do João Paulo. Vem descendo, faz a finta em cima do Carlos Eduardo, ele vai levando pro meio, tocou errado. Nos pés do Rafael Donato. Fala muito obrigado e sai jogando na tranquilidade. Alguém viu se o Isaac voltou pro jogo? Tá em campo. Tá em campo. E o Guarani vem descendo aqui pelo setor canhoto. Bola com o Renan Castro. Faz a enfiada de bola pro Guilherme Cachoeira. A marcação do Rafael Vitor em cima dele. Ele pisa na bola. Faz uma finta em cima do Rafael Vitor. Leva pra linha de fundo, faz o cruzamento. Tira de cabeça o Johnny Lucas. Chega o Cipriano, chega também o Renan Castro. O árbitro manda continuar. Renan Castro ficou pedindo falta. A bola sobrou com o João Paulo. Ele já toca com o William Farias. O William Farias espera a chegada do jogador ali, que é o Carlos Eduardo. Toca do lado com o João Paulo. João Paulo com o Carlos Eduardo. A marcação do Cipriano em cima dele. João Paulo, Carlos Eduardo. Vai trocando bola. O Carlos Eduardo tocou nos pés do Marcelo Cirino, que dessa vez não tá impedido. Rafael Donato. Como se roubasse o doce de uma criança. Tirou a bola do Cirino. Sai jogando o Guarani. Vai ter alteração daqui a pouco no Guarani, também no Amazonas, viu, Zanqueta? Herbert. Vem Herbert, daqui a pouco ele confirma. O Herbert é camisa? O Herbert é camisa número 27. 27, daqui a pouquinho, o Herbert no Guarani, que vem descendo pelo setor ofensivo, bola com o João Paulo. João Paulo vem, joga lá na direita com o Rian. A marcação em cima dele do Vinícius Leite, devolve a bola com o João Paulo. João Paulo com o William Farias, olha para um lado, olha para o outro, tem do ladinho João Paulo, ele prefere tocar com o Isaac com o William Farias. Chega Marcondes, chuta na bola, a bola vai sobrando com o Rafael Tavares, joga com o Marcelo Cilindro no círculo central, ele faz a finta. Rafael Donato tava na cola dele, a bola com o Ítalo Silva, ele ultrapassa a linha que divide o gramado, toca a bola com o Cirino, pra ninguém, né, Cirino? Nos pés do Renan Castro, que agradece e sai jogando com o Cachoeira. Cachoeira toca a bola com o jogador que é o Renan Castro. Ele tá lá no lado, tá ali no centro do gramado, né? Até estranhei ele ali. Mas sai jogando agora, o Jonathan Costa vem fazendo o papel de ala. Toca mais à frente com o Carlos Eduardo, chega o Johnny Lucas na marcação, caindo, ele faz o toque pro Jonathan Costa, o Carlos Eduardo. Já recebeu o João Paulo, vai virando na direita com o Rian. Rian, a marcação do Vinícius Leite em cima dele, o Guarani vem chegando no campo de ataque, tá 3-0, estamos com 19 minutos do segundo tempo. Bola no círculo central com o William Farias, Jonathan Costa, Renan Castro, toca a bola com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo recua mais atrás com o Renan Castro, mais atrás ainda com o Jonathan Costa. Recebe, esperou a chegada do João Paulo no círculo central, fez a marcação do Fabinho em cima dele, fez a finta. O João Paulo joga demais esse 10 do Guarani também, hein? Ele às vezes apaga, volta, mas geralmente bem melhor ali que o Isaac lá. Apareceu de novo, recebeu o João Paulo no círculo central. Ele toca a bola do lado direito com o Rafael Donato. Rafael Donato devolve a bola com o João Paulo. João Paulo já toca com o Ian. É como se fosse um treino, né? A equipe do Guarani vai tocando, a equipe do Amazonas tentando recuperar a posse de bola. O Ítalo Silva toca a bola com o Cirino, roubou fácil, Donato. Mais uma vez o Donato. Tá fácil de roubar a bola do Marcelo Cirino, hein, Wagner Ferreira? O Donato tem a seu favor o físico, né? Então, para roubar a bola dele, para enfrentar um mano a mano é complicado. Ele fez um lance duvidoso ali no último ataque aí do Amazonas, mas depois tá se firmando aí. Pode até surpreender numa bola parada, fazer um gol de cabeça. Agora, alteração no Guarani, tá no Herbert. Eu acho que ele vai manter o Isaac, vai tirar o Maranhão, hein?
Provavelmente, né? Provavelmente. Ou tira o Cachoeira, não sei não. Vamos ver. Cachoeira não pode sair, não. Tá bem, né? Tá bem e outra, é jogador rápido, né, Wagner? A opção ali de uma bola esticada ali pela ponta, né? Jogador interessante. Bola com o Johnny Lucas. Ele faz a inversão de jogo lá pra canhota, tá buscando o Vinícius Leite. A bola bateu nele. Deu nele a bola, agora sim. A alteração na equipe do Guarani, é isso? Tá saindo, não, Maurício Antônio já saiu, o Léo Coelho, ele levantou 2 ali que eu vi, né? Tá saindo o Cachoeira no Guarani. É ele, né? O Cachoeira pra entrada do... Tá tudo confuso ali, porque tem 2 do Amazonas pra sair. É o Cachoeira. Não, tá saindo o Isaac. Isaac, número 21. No Amazonas tá saindo o 11. Vinícius Leite. E o Cipriano. Cipriano não, o Cirino. Cirino 7. Cirino também veio pro jogo? Veio, né? Ele que foi o recordista de impedimento. Confirma pra gente então, no Guarani saiu o Isaac 21 pra entrada do 27 Herbert, é isso? Isso. Aí no Amazonas? No Amazonas saiu o número 7, Cirino. Marcelo Cirino pra entrada do... Deixa eu verificar aqui quem saiu, um minutinho só. Tá jóia, daqui a pouquinho você vem aí então com as alterações do Amazonas. Saiu o Vinícius Leite e também o Marcelo Cirino. Aí só resta saber quem entrou na equipe do Amazonas. Daqui a pouquinho a informação do Zanqueta. Tenta chegar o Guarani de novo, vem o Herbert toca a bola com o Cachoeira. Cachoeira devolve a bola com o Herbert, chega Marcondes na marcação. Entrou o Pedrinho com a 14 no lugar do 11, Vinícius Leite. Nosso microfone é bom, agora o Zanqueta desligou, mas tava vendo lá, ele já tá conferindo para quem vai, as alterações da equipe do Amazonas. Que tem... Entrou o 14, Pedrinho. Tá, vamos lá, 14, Pedrinho. Deixa eu ver o próximo aqui. 14, Pedrinho. Vem descendo o Amazonas. E o número 20. Uruguaio Nico. Não é a padaria Nico. Tá aí, então as 2 alterações confirmadas pelo Zanqueta na equipe do Amazonas também. A equipe do Guarani tenta sair jogando. Bola aqui na canhota com o Renan Castro. Ele toca a bola com o Herbert. Tem liberdade. Chega a marcação do Johnny Lucas lá em cima dele. Ele espera a passagem do Renan Castro. Já recebeu o 26 do Guarani. Pisa na bola. O João Paulo veio receber. Já recebeu o 10 do Guarani. Chega na marcação. Rafael Tavares em cima dele. Perde a bola. Sai jogando o Cipriano. Opa! Falta do Renan Castro. Vai amarelar para o Renan Castro. Fez a falta em cima do Cipriano. Cartãozinho amarelo para Renan Castro em cima do 28, Cipriano. E aí essas alterações aí de ambos os técnicos, o Wagner Ferreira? Do Isaac correta, né? Aquilo que a gente estava sugerindo já no intervalo. Então saiu o Isaac, figura decorativa no jogo, para a entrada do Herbert. Deve ser uma alteração interessante para o Guarani ganhar mais opção de ataque. Já no time do Amazonas, quem é que saiu? Marcelo Cirino, saiu e o Vinícius Leite. Vinícius Leite, entrando o Nico. Esse Nico é uruguaio. Ele joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, jogador de beirada, jogou no River Plate. Nico, camisa 20. E o outro quem entrou? Pedrinho, 14. Moleque, rapaz, 16 anos. Tô louco, olha aí. Um meia, tá aí no time do Amazonas. Olha o tamanho dele lá, é pequenininho mesmo, viu? É pequenininho mesmo, tá lá na frente. Tá aí. 16 anos. Vai bater de frente com o Donato. Com o Donato, que jeito, só se passar embaixo da perna do Donato. Vem descendo o Amazonas, bola com o Marcondes, recebeu, tentou tocar a bola, tocou para ninguém, né, Marcondes? Mas a bola bateu ainda no João Paulo, evita a saída do Renan Castro, tentou sair jogando, explodiu a bola em cima do Marcondes, saiu, é lateral para o Guarani. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo aqui no Brinco de Ouro, é a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Beto Bassan tá falando parabéns, Wagner Ferreira. Aliás, vou aproveitar, né? Wagner Ferreira, que fez aniversário no dia 28 passado, junto com Klaus Werner, 2 membros da nossa equipe, duas sensacionais pessoas. Parabéns, viu, Vagnão? Muita saúde, muitas felicidades. Deus continue abençoando, iluminando muito a sua vida. E a do Klaus Werner também. Valeu demais. Parabéns. Muito obrigado. Estaremos juntos muito tempo, se Deus quiser. Anderson, ele não comentou com você, né? Mas vai ter comemoração no Giovanetti. Ah, é? Olha aí. Que o Klaus e o Wagner Ferreira vai fechar o Giovanetti.
Legal. Estamos indo lá, então, depois da transmissão. Eu tô falando porque o Amazonas está tocando bola aqui no círculo central, não consegue chegar de jeito nenhum. Lá a bola com o Fabiano. Recua atrás, quem recebeu foi o Rafael Vitor no círculo central. Toca do ladinho com o Johnny Lucas. Johnny Lucas olha pra frente, já toca a bola com o baixinho, com ele, que é o Pedrinho. Pedrinho com o Fabiano. Fabiano com o Rafael Tavares. Vai virando, o Ítalo disparou, ele preferiu tocar do ladinho com o Fabiano. Fabiano com o Rafael Tavares. Faz a enfiada de bola lá na linha de fundo com o Ítalo Silva, marcação em cima dele do Rian, a bola saiu, ele deu escanteio pro Amazonas. Escanteio, o Ítalo tentou cruzar na área e bateu nas costas de Cachoeira. Olha quem que tá aqui. Se tem o Zanqueta no gramado, tem o outro falando aqui. Atenção, atenção. Estou voltando. Está dizendo ele, atenção, atenção. Estou voltando. Eu acho que ele tá de joelho. É. Tá aí, grande Lemão Zanqueta. Tá falando que se tivesse VAR, o Renan Castro seria expulso pela entrada que ele deu no jogador da equipe do Amazonas. Faz a cobrança aí pro dentro da grande área. Subiu de cabeça. O Marcondes deu uma de zagueiro. O que foi ali? Olha lá. Subiu sozinho, livre, leve, solto, quase na pequena área. O Marcondes sozinho. Ele errou o cabeceio, a bola saiu lateral. Tá com a mão na cabeça até agora. Rapaz do céu. Ele não tá acreditando. Wagner Ferreira, nem eu acreditei na hora que eu vi. Ele deu uma cabeçada, ele deu uma de zagueirão, só que do outro lado. Pois é, imaginou que estava na defesa do time dele e acabou tirando o perigo de gol. É, agradece o Guarani, mas vem de novo a equipe do Amazonas. Bola com o Jonathan Lucas com o Gabriel Cipriano, recua mais atrás com ele. Com o Marcondes, que perdeu um gol incrível agora. Toca na frente, a bola com o Fabinho. Fabinho ameaçou fazer o lançamento pro Gabriel Cipriano, ele para, olha, joga do lado com o Johnny Lucas, mais atrás com o Marcondes. Faz o domínio, a equipe do Amazonas trabalhando no setor defensivo com o Rafael Vitor. Vai virando na canhota com o Fabiano, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo o capitão, encostou para receber o Rafael Tavares. Faz a enfiada de bola lá na frente com o Nico com o Pedrinho. Tocou errado. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, Zanqueta. O Pedrinho olhou para trás, viu o Donato chegando e falou, deixa eu jogar para lateral. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Ajuda Síndico, uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254. E vem descendo a equipe do Amazonas. Bola jogada com o Gabriel Cipriano. A marcação em cima dele. É do Renan Castro. Ele invadiu a grande área. Vai bater pro gol. Bateu. A bola sobre o gol do Kaique França. Sem perigo nenhum. É tiro de meta pro Guarani. Wagner Ferreira, 28 minutos jogados, segundo tempo. 3-0. O jogo ficou feio, hein? Eu tô achando o Guarani sem ambição. Porque qualquer outro time nessa circunstância, jogando em casa, assumindo a liderança do campeonato, procuraria fazer aí o 4º gol, quem sabe até o 5º. E numa dessas, o Amazonas cresceu. Tá certo que não tem aquela qualidade para poder ameaçar essa vantagem do Guarani. Mas o Guarani tirou o pé do acelerador, mesmo com a alteração feita no ataque. Não criou nada nesse segundo tempo. E veio o Amazonas de novo. Bola com o Johnny Lucas. Johnny Lucas esperou a chegada do Fabinho, tocou nos pés. Agradece e sai jogando o William Farias. Ele toca na frente, a bola com o Herbert. Chega a marcação do Fabinho. Toca na bola, o Fabinho, a bola saiu. Lateral para a equipe do Guarani, aqui pelo lado canhoto, bem na linha aqui divide o gramado. Você que está curtindo a jornada esportiva da Grigo, através do canal do Grigo, deixa o seu like, compartilhe a nossa transmissão, é bom demais ter você conosco. Eu deveria ter escutado aquele conselho, tá dizendo o Carlos Eduardo Zanqueta. Qual o conselho, Lemão? Qual seria o conselho? Lá vem, né? Lemão e suas peripécias. Trabalhando a bola o Guarani, bola com Cachoeira, joga a bola com o Rian. Rian faz a finta em cima do Pedrinho. Mais uma finta, toca do ladinho. Vai tocando a bola o Guarani. Sem pressa nenhuma, vai tocando a bola no centro do gramado. A equipe do Guarani tá bonito na frente, tá 3-0 pro Guarani. A bola estava lá na direita, já está aqui na canhota. Bola com o Renan Castro, recua mais atrás com o Jonathan Costa. Faz o domínio, lá atrás está o goleirão Kaique França. Uma coisa eu posso dizer para você, hein? Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. E o Luizão Zanqueta tá lá embaixo no gramado. Você levou o blusão aí, Zanqueta? Estou aquecido. Aí. Falta para a equipe, não, é lateral para a equipe do Guarani. Mais uma vez pelo setor canhoto. E vai ter substituição no Guarani. Vai ter substituição. Quem vem daqui a pouco em campo, Zanqueta? De longe parece o Luca e o Cauã Jesus.
E lá vem descendo a equipe do Guarani, Maranhão. Toca a bola dentro da grande área com Cachoeira. Aqui pelo lado, canhota, a marcação em cima dele é do Marcondes. Ele vai levando, recuou com o Carlos Eduardo. Bateu a bola, explode no Fabinho. Saiu em escanteio. A pancada do Carlos Eduardo foi tão forte que o Fabinho desabou ali dentro da grande área. O Fabinho foi querer entrar no frente do chute do Carlos Eduardo, uma pancada. Mas escanteio e saiu o público. Manda, tá sendo atendido. Público pagante, 4.106. Daqui a pouquinho o Zanqueta confirma pra gente então o público e renda. Só deu o público pagante que deu pra escutar aqui. Escanteio pro Guarani. O primeiro escanteio do Guarani no segundo tempo. Vai o Carlos Eduardo fazer levantamento pra dentro da grande área. De pé na direita. Ele foi, levanta a bola. O árbitro já marcou falta. Falta do ataque bugrino. Falta ali dentro, como se fosse um tiro de meta. Manda lá, Zanqueta. Zanqueta. Não pagante, 1.029. Total 5.123. Para uma renda de 95 mil, não viu o restante que eu vou verificar aqui um momentinho só, por favor. 820. 820 reais. 95.820 reais. 5.123. Tá tendo alteração no Guarani, tá saindo de Saiu o Maranhão, entrou Luca. Legal. Saiu o William Faria, número 3. Entrou Caon Jesus, 66. Manda lá de novo, por gentileza, Zanqueta. Saiu o Maranhão, número 99. Entrou o Luca. Número 9. Número 9, Luca. E saiu o William Farias para número entrada 3, do Cauã Jesus. Cauã Jesus é o número 66. 66, Cauã Jesus. E como perdeu espaço o Mirandinha, né? Exatamente. Mas você disse que ele tá até... Bom, ele tá pendurado, porém não joga, né? Então, realmente perdeu espaço. Mais duas alterações, Wagner Ferreira. As duas últimas alterações do técnico Hélio Cizenando. Luca e Cauã Jesus. Nenhuma surpresa na entrada do Luca e a saída do Maranhão. Um atacando pelo outro. O Maranhão não estava fazendo nada. O Luca que não vai fazendo nada também vai ficar do mesmo tamanho. Agora, o Cauã no lugar do William Farias. E no Amazonas saiu o número 10. Deixa eu ver quem entrou aqui. É o Tavares que saiu, né? Tá no número 10, entrou o número 30. O Pato. Pato Nunes. É Patrício Nunes, o cara é argentino, jogou no River Plate. É Pato Nunes mesmo que fala? É Pato ou Patrício, como queira. O nome dele é Patrício. Na escalação tá Pato Nunes. Número 30. Tá aí, pode comentar, viu, Wagner? A bola tá aqui no setor defensivo do Guarani, fica tocando a bola pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. As alterações, então, do Guarani e essa alteração aí também do técnico Rodrigo Santana. A explicação que fica devendo é porque a retirada do William Farias para a entrada do Cauã Jesus. Talvez o Guarani... Não dá para explicar, tem que esperar o que passou pela cabeça do Hélio para fazer essa alteração. O William também estava pendurado. Pode ser um detalhe. Tá na bola, tá ele aqui, ó. O Cauã Jesus, ele toca do ladinho, Carlos Eduardo já recebeu, faz o lançamento, tá buscando dentro da grande área o jogador do Guarani, mas ele já fez falta. O Herbert fez a falta em cima do Fabiano, correto? E vai levar cartão amarelo de bobeira, o Herbert. De bobeira mesmo, hein? Chutou a bola ali do nada, né? Do nada. Do nada chutou a bola o Herbert, que cartão bobo. Amarelado, número 27 do Guarani, o Herbert. Sai jogando a equipe do Amazonas, fez o lançamento para ninguém, a bola sobra com o Renan Castro. Trabalhando no setor defensivo, mais uma vez a equipe do Guarani, tenta sair jogando a bola ali e roubou a posse de bola, vai bater pro gol, bateu o Nico, bate em cima do Rafael Donato, tira o Rian. Faz o lançamento, deu certo, hein? A bola sobrando ali com João Paulo, fez a falta e o Ítalo fez a falta em cima do João Paulo, pede cartão, torcedor pede cartão também, mas nada, só falta, né, Zanqueta? Só falta, e cartãozinho amarelo caberia nessa jogada, porque ele segurou pela camisa o João Paulo, olha que ele falou, me dá essa camisa! E a bola já tá rodando aqui, que entrada, hein? A entrada do Cipriano que já tem amarelo. Já tem amarelo o Cipriano, ele fez uma entrada forte em cima do Guilherme Cachoeira. Se tomar amarelo é o vermelho. Vamos ver aí. O árbitro mandou só conversa. Uma entrada firme, hein, Wagner Ferreira? Não visou a bola. Derrubou o Cachoeira e o árbitro tá sabendo que o cara tem amarelo.
não deu de, sei lá, de dó. O árbitro falou pra ele, tem que ter cabeça no lugar, você já está amarelado. Pois é, então, mas se ele tá amarelado uma entrada dessa, é o segundo amarelo, pronto, vai pro chuveiro mais cedo. Mas não foi o caso. Partida reiniciada. Foi o jogador que apontou o dedo pra torcida do Guarani. Tá nervosinho, já tem o amarelo, o Cipriano tá prejudicando aí, né? Podia ter prejudicado mais ainda a equipe do Amazonas. Sai jogando o Guarani, bola com o Carlos Eduardo, faz o lançamento, tá buscando o Herbert, a marcação do Fabiano em cima dele, toca de cabeça o Fabiano, mas a bola sobra ainda com o Herbert lá do lado direito, a marcação do Ítalo Silva em cima dele, ele vai levando pra linha de fundo, chega ali, próxima bandeirinha de escanteio, toca mais atrás, a bola saiu, apenas lateral pra equipe do Amazonas, já bateu o Ítalo, toca de cabeça o jogador, o Rian, nos pés do João Paulo do lado, a equipe do Guarani vai trabalhando a bola pela meia direita, a bola com o João Paulo mais uma vez, ele vira, que virada de bola pro Cachoeira, parou, bateu pro gol e entrou! Eram jogados 38 minutos desse segundo tempo. Uma invenção de bola do João Paulo aqui para canhota. Ele preparou, invadiu a grande área, puxou pro meio, bateu de direita no canto canhoto do goleirão Renan, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. A bola bateu na famosa bochecha da rede do lado de dentro. Dessa vez mais o 4 gol a equipe do Guarani. Guilherme Cachoeira, torcedor do Guarani, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. 4 pro Guarani, 0 pro Amazonas, Luiz Henrique Zanqueta. Um verdadeiro golaço do Guilherme Cachoeira. O Cauã Jesus achou ele livre na ponta direita, ele foi caminhando, jogou na bochecha da rede do goleiro Renan, que nada pôde fazer. É o 4º gol do Guarani no Brinco. Goleada e show no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Wagner Ferreira. 4-0. Você previu uma goleada no primeiro tempo ainda, né? Disse que tava tudo se encaminhando, mas não é que virou uma goleada mesmo? 4-0 para a equipe do Guarani. E olha que o Guarani tirou o pé no segundo tempo, hein? Tava sem ambição nenhuma, apenas tocando a bola, deixando o tempo passar, deu algumas chances pro Amazonas. É que a qualidade técnica do adversário não é lá essas coisas para aproveitar esse vacilo que o Guarani deu em algumas oportunidades. Mas agora o placar é o reflexo daquilo que nós estamos vendo. Uma diferença de categoria muito grande, o time jogando em casa, líder do campeonato, tem artilharia. Então nada mais justo do que esse placar de 4-0 que não é surpresa para nós todos. E tenta chegar de novo o Carlos Eduardo, a bola saiu. A bola saiu em lateral para a equipe do Amazonas. Estamos aí com 38 minutinhos jogados. Na realidade o gol foi aos 36, né, o Wagner? Eu falei 38, mas é 36, não é não? O tempo do gol foi 36 minutos. 36, eu anotei 38 aqui, mas foi 36, exatamente. Tá aí. Lateral pro Guarani, já bateu o Renan Castro, ele toca a bola com o Cauã Jesus. Cauã Jesus faz o domínio, faz a proteção, toca na frente com o João Paulo. Que enfiada de bola pro Luca, tá impedido. Tá impedido, mas que visão de jogo do João Paulo, hein, Zanqueta? Tentou achar o Luca entre a zaga do time do Amazonas, mas já estava impedido. Lance que o Renan sem pressa cobra. Festa do torcedor bugrino aqui no Brinco. Eles acendem agora a lanterna dos celulares. Vai comemorando, vai fazendo a festa o torcedor bugrino. A equipe do Guarani está na liderança da Série C nesse momento. E tá vencendo bonito. 4-0. Vem de uma vitória fora de casa, 2-0 contra o Barra e vai metendo 4 no Amazonas. E sai jogando a equipe do Amazonas. O Johnny Luca perdeu a bola. Bola com o Luca. Tem do lado para receber o João Paulo. Ele prefere jogar lá atrás com o Rian. Rian faz o domínio, pisa na bola, toca no meio do gramado ali no círculo central com o Cauã Jesus. Vem a marcação do Pedrinho em cima dele. O Cauã Jesus toca do lado com o Jonathan Costa. Tem do lado canhoto, já recebeu o Renan Castro, devolve a bola com o Jonathan Costa.
A marcação em cima dele é do Pato Nunes. A equipe do Guarani sai jogando com o jogador que é o Jonathan Costa. Faz a enfiada de bola pro Renan Castro. Tentou fazer o lançamento, tocou, faz o corta-luz, a bola com o João Paulo na meia-lua. Marcação do Fabiano em cima dele, tá passando o Rian. Tá pedindo a bola o Cauã Jesus. Pediu, vai bater daí, Cauã Jesus. Não, toca na canhota com o Renan Castro. Renan Castro faz o lançamento pra dentro da grande área. Tira de cabeça o Rafael Vitor. Olha o toque cheio de marra do João Paulo pro Rian. Faz o levantamento pra dentro da grande área. Sobe de cabeça o Fabiano, complementa o Johnny Lucas. Chega ali na marcação, o Carlos Eduardo levou melhor, faz a fita, caiu, pediu falta, sai jogando com o Pato Nunes. Pato Nunes faz o lançamento, era pro Pedrinho, tava o Donato. No meio do caminho, interceptou, sai jogando a equipe do Guarani. Com o Rian ali no círculo central. Ele para, olha, tá aberto o João Paulo para receber, ele prefere fazer o lançamento lá na frente pra ninguém. Pra ninguém, Rian. Nos pés do goleirão, o Renan. 41 minutos jogados, segundo tempo. Wagner Ferreira, 4-0. Pode fechar o caixão ou não? Pode. Agora ainda pode beliscar mais um, porque me parece que deu uma motivação esse quarto gol aqui. Os jogadores que entraram vão querer, né, mostrar serviço. Talvez o Luca faça o dele, o próprio Kevin. Então, o time do Amazonas está totalmente batido, não consegue encaixar um ataque. Muito embora o Guarani tenha dado chances para o time adversário no comecinho do segundo tempo. Tirou um pouco o pé do acelerador, mas a diferença técnica é muito grande. O Guarani merece amplamente a goleada e pode ser até que tenhamos o quinto, viu, Anderson? Vem descendo o Amazonas, vem descendo no campo de ataque, a enfiada de bola pro Pedrinho, tá chegando ali também na bola o Pato Nunes, chega na marcação. O Rafael Donato colocou a bola para fora, é lateral para a equipe do Amazonas, ou saiu em escanteio? Escanteio. Escanteio, né? Saiu em escanteio. Quarto escanteio do Amazonas no segundo tempo. O Guarani só teve um. Sim, lá vem descendo, bateu pro gol, segura Kaique França. Que defesaça no arremate do Pato Nunes. Tava ligado na jogada. Que defesaça do arqueiro bugrino, hein, Zanqueta? Eu tô longe da jogada, mas parece que ele defendeu e a bola bateu na trave direita dele. E voltou para os seus braços. Não sei se vocês viram aí de cima. Aqui eu vi a defesa, realmente não vi o toque na trave, mas pode ter acontecido sim. Agora vai gritando, olha o torcedor bugrino. Bola com o Rian, já recebeu o Cauã Jesus. Cauã Jesus toca com o João Paulo, devolve a bola com o Cauã Jesus. Ele faz a finta, toca do lado com o Carlos Eduardo. Vai gritando olé o torcedor. Faz a finta, Carlos Eduardo. Disparou o Herbert aqui do setor canhoto. Vem descendo a equipe do Guarani, vai passar o Renan Castro. Ele puxa pro meio, o Herbert bateu pro gol, a bola desvia, bateu! Entrou! Camisa 27, ele preparou a rebate pro gol de perna direita, a bola teve um desvio ainda, matou o goleirão Renan, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Herbert, camisa 27, quando eram jogados 43 minutos desse segundo tempo, faz o quinto gol a equipe do Guarani. Torcedor bugrino, pode pular de novo, pode cantar de novo, pode gritar de novo, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. 5 para o Guarani, 0 para o Amazonas. Zanqueta. Um contra-ataque de Almanac. O Herbert caminhou com a bola. Tava passando o Renan Castro do seu lado, mas ele resolveu chutá-lo. E a bola bateu no fundo da rede do goleiro Renan, que nada pôde fazer. É o quinto gol do Guarani aqui no Banco de Ouro. E vem descendo a equipe do Amazonas, bola com o Pedrinho, toca do ladinho, vai, a equipe do Amazonas tenta fazer o gol de honra, bateu, a bola bate na rede do lado de fora. Tiro de meta para o Kaique, bem que o Wagner Ferreira estava falando, pode sair mais gols, e saiu mesmo, Wagnão. O time do Amazonas está perdido em campo, né? A partida dos 3-0 no primeiro tempo, veio para o segundo com alguma melhora no time, mas o Guarani administrou o comecinho do segundo tempo, quando viu que tinha possibilidade, sem muita ambição, eu repito,
Mas acabou construindo aí a goleada de 5-0, amplamente sem merecida. Deu em cima da lata, é? Eu tô tomando água aqui, eu quis falar isso. Pois é. Apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 5 para o Guarani. É, isso mesmo. 5 para o Guarani, 0 para o Amazonas. O detalhe aí no gramado nesse comecinho de pós-jogo da Grigo, Luiz Henrique Zanqueta. A torcida do Guarani em festa aqui no Brinco de Ouro. Jogadores comemorando no centro do gramado. Vamos escutar o que eles têm para sair logo, logo. Tá aí, daqui a pouquinho o Luiz Zanqueta vai fazer aí as reportagens, né? Trazer todo o que os jogadores do Guarani vão dizer ali na zona mista. Enquanto isso, Wagner Ferreira, você já estava falando, o árbitro terminou, eu quis falar com a garrafa d'água e não com o microfone. Mas é porque me surpreendeu, né? Eu achei que ele ia dar os descontos ainda, tá tomando minha aguinha aqui. Ele terminou o jogo e até fez o correto, não tem mais o porquê, né? 5-0, poderia até tomar mais o Amazonas, mas tá bom demais. 5-0, tá bom demais mesmo, né, Wagner? É, jogou pro gasto. Olha, é exigente, hein? Tá aí, ó. Mas é o tal negócio. O Guarani deixou o jogo fácil, essa foi a grande realidade. Curioso agora que eu vi 2 jogadores ali se cumprimentando, né? O Fabinho e o Ebert. Sabe por que curiosidade? Os dois com a camisa 27, cara. É estranho, né? Mas tudo bem, os jogadores ficam fraternizando, isso é importante. Não houve nenhum tumulto, nenhum lance polêmico. O Guarani levou tranquilo essa partida, fez 3-0 no primeiro, marcou mais 2 no segundo. Diante de um time que desde o começo deu para notar que não ia oferecer resistência para o time do Guarani. Não sei se o Luiz tem condições, tem jogador passando já por aí, vamos nessa. O Emerson ele teve um entorse no tornozelo, por isso que ele saiu. O Emerson ou o William Farias? O Emerson foi o primeiro a ser substituído ainda no primeiro tempo, né? Parece que o problema dele foi tornozelo. Tornozelo, eu acabei de perguntar para ele. Muito bem, e jogadores do Guarani comemorando ainda, mas vamos passar aí pela zona mista, então a palavra é com o nosso trepidante, Luiz Henrique. Tá lá, o jogador saindo agora no... Emerson Barbosa saiu aqui, falou que foi lesão. Tá lá, os jogadores estão chegando lá, Luizão, a prioridade é sua, é só dar um alô aí que a prioridade é totalmente sua para conversar com os jogadores, né? Alegres. Então, eu senti um desconforto ali no adutor, mas nada grave, foi mais precaução mesmo. A gente fez uma excelente partida, estou muito feliz com o meu desempenho, o desempenho da equipe. Espero que a gente continue crescendo na competição. Obrigado. Aí, Maurício Antônio. Vai ouvir aqui agora o Carlos Eduardo, que está chegando aqui também. Antes dele jogar... Carlos Eduardo. Não, né? Veio quietinho, sem muito alarde. O que você está jogando de bola é brincadeira, hein? Boa noite, né? Muito feliz, né, por mais um gol e poder ajudar a equipe aí com uma bela vitória dentro de casa. O grupo, como eu venho falando, o grupo me acolheu muito bem, né? Então eu só estava esperando a minha vez, a minha oportunidade, trabalhando e espero acabar o campeonato com acesso também com essa camisa gigante. Valeu, Carlos. Carlos Eduardo. Volante, tá caro. Vamos ver ficar próximo jogador do Guarani saindo. O João Paulo. Obrigado, João. Tá aí falar do gol e de mais uma goleada do Guarani. O que eu posso falar é que estou muito feliz, primeiramente Deus. A gente vem trabalhando forte no dia a dia. Para cada treino a gente está melhorando. Graças a Deus fui coroado com um gol. Mas feliz pela vitória e a vitória de todos. Vamos procurar agora descansar um pouco, mas manter o foco, manter o trabalho para cada dia, cada treino a gente procurar a melhorar. Ô João, deixa eu falar uma situação aqui. O Guilherme Cachoeira. Cachoeira, você veio para o time do Guarani, foi pegando seus espaços e pique aos poucos e hoje se torna um jogador importantíssimo na escalação do Hélio. O que você acha da vitória do hoje? Cara, bom, uma mensagem que eu deixo, cara, eu acho que a gente nunca pode deixar de desacreditar dos planos de Deus, né? Eu vim com uma expectativa muito grande de representar a camisa do Guarani. Foi um começo difícil, acabei sendo muito criticado, mas eu jamais baixei a cabeça, jamais desisti. Todo dia no meu quarto, orando, pedindo a Deus uma oportunidade, que eu ia estar trabalhando firme. E quando fui tendo minhas chances, minhas oportunidades, o treinador me dando a chance que eu precisava, eu estava preparado. E hoje eu fico feliz de estar entregando o gol, de estar entregando assistência para o Guarani, que é a principal estrela do campeonato, é o Guarani, não é os jogadores, né?
Então eu fico feliz por essa vitória e creio que a gente deu um passo muito importante aí para a classificação e para a gente estar brigando pelo nosso acesso. Lá em Cachoeira, Tá feito hoje aí, a gente... vamos tentar pegar o Donato. Tem que procurar ser exemplo em todas as partes, né? Tanto quando tá jogando, que tá de capitão, quanto tá fora, porque é muito fácil ser capitão dentro de campo. Agora, quando as coisas acontecem fora de campo, a gente tem que continuar performando, mostrando com personalidade para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam acontecer. Graças a Deus pela vitória e tá todo mundo de parabéns. Obrigado. Agora o William Faria. A importância de mais um gol seu, né? E como que foi a comemoração? Para quem que você dedica esse gol? Eu sei que seu filho fez aniversário essa semana, né? Na verdade, assim, o que é isso? Microfone. Ah, tá. Na verdade, eu comemorei com os meus companheiros, né? Dessa vez eu treinei mais esse tipo de jogada. O pessoal viu que era um ponto forte e que pudesse explorar e a gente trabalhou. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de falar um versículo, né? O homem prepara o cavalo para a batalha. O homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos meus familiares, aos meus companheiros que a gente está trabalhando todos os dias aí. Aí o William Faria, o jogador do Guarani aqui no campo. Legal, valeu Zanqueta, bom demais, hein? Eu comentei aqui com o Wagner, né, enquanto tá os jogadores fazendo aí a entrevista na zona mista, 5-0, todos estão contentes mesmo, e aí fica aquele astral legal. Nós tivemos ali, eu não contei quantas entrevistas, mas umas 6 mais ou menos, né? Isso daí é o retrato aí do bom fluido. É bom demais quando os jogadores felizes param, conversam ali com os repórteres. Zanqueta, valeu demais. Daqui a pouquinho você tá aqui conosco, daí você vai dar os seus votos pro craque da Grigo, pro Pé Mole. Beleza, Zanqueta? Tudo bem, estou subindo. E o Wagner Ferreira, que escutou atentamente a palavra de todos os jogadores ali, né? Pode comentar o que eles disseram e pode aí, né, Wagner, fazer a sua análise dessa goleada do Guarani 5-0 hoje contra o Amazonas. Um jogo como o de hoje, né, 5-0, uma goleada, a liderança do campeonato, a artilharia do campeonato. Então, não há motivo para que os jogadores não parassem ali para demonstrar toda a sua satisfação. Justamente um cenário que a gente não vê quando perde ou quando o resultado é negativo. Aí o pessoal passa de cara feia, nem para falar com a reportagem, porque não tem muita coisa a dizer. Então hoje se saímos uma jogada, como disse aí o William Farias, né? Que já fez o segundo gol de cabeça dele, né? No campeonato. Então essa bola levantada na área, tá lá o William Farias, já beliscou o segundo dele, inclusive o que abriu o caminho para a goleada do Guarani. Agora, curioso, Anderson, que o Guarani fez 5, com 5 jogadores diferentes, né? Ninguém beliscou um segundo gol. E então os gols marcados é pelo William, né? O primeiro 1-0, o João Paulo de pênalti, o Carlos Eduardo, um golaço de perna esquerda, 3-0. O Cachoeira, um gol bonito também do Cachoeira, né? O quarto gol. E o quinto, então, para fechar, o Ebert batendo, parece que houve um desvio, traiu o goleiro do Amazonas. E o resultado final, então, de 5-0. Isso é muito importante para dar confiança para o time, dar moral, dá respeito para o próximo adversário. Vai jogar em casa, sabe? O Guarani vai jogar novamente em casa no sábado, contra o Caxias. Então o Caxias já fala, 5 no Maringá, 2 no Barra fora de casa, 5 contra o Amazonas. Como é que nós vamos enfrentar um time desse? Então esse é o resultado do trabalho, do investimento e do time que tem camisa e que é o protagonista nesta Série C. Então não há o que discutir, é uma vitória tranquila. O Amazonas jamais ameaçou o Guarani, o Kaique fez aí umas 2 ou 3 defesas, mas ele está lá para isso realmente, e depois daquele vacilo contra o Ituano, ele se firmou, contra o Barra pegou muita bola, hoje também, não que o Amazonas tivesse, né, proporcionado assim, grande perigo para a defesa do Guarani, mas ele estava lá para fazer as defesas nas bolas que foram, e uma vitória tranquila do Guarani, que não chegou a ser ameaçado em momento nenhum pelo Amazonas. Nos escanteios nós tivemos 4-4, rapaz. Não, 4-3. O Amazonas teve mais escanteios que o Guarani. Teve 4 escanteios no segundo tempo. Isso prova que o Amazonas no segundo tempo avançou um pouquinho mais. O Guarani deu uma certa moleza no começo do segundo tempo. Não tivesse vacilado, não. Mas deu para notar que não tinha aquela ambição
de buscar a goleada. Foi acontecendo naturalmente com as mexidas no time, o time se tornou mais ofensivo e o placar aconteceu. Então não há o que discutir, né, Anderson? É a vitória de um time programado para ser, não digo para ser campeão, mas para praticamente carimbar o seu acesso para a Série B no ano que vem. Tá aí, esse Wagner Ferreira fazendo a sua análise dessa goleada do Guarani, né? Maria Elisa, hoje sempre Guarani, parabenizou a nossa transmissão, tá contente demais ela e toda a nação bugrina hoje. Wagner Ferreira, você tava falando aí, eu até usei esse sprayzinho aqui, porque a garganta começou a raspar. E eu lembrei que amanhã Própolis. Amanhã, exato. E amanhã tem jornada esportiva. Amanhã temos lá no Majestoso. Esse 5-0 aqui, né? É bom demais a gente comemorar, só que eu tava lembrando que amanhã tem mais uma jornada esportiva. Ô, Vagnão, com relação, você falou aí, né, de todo o jogo, uma vitória sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma mesmo. A arbitragem do jogo, você acha que hoje foi legal? O senhor Jefferson Ferreira de Moraes, o Hugo Sávio Xavier Corrêa ficou, como você disse, com dor no braço, né, de tanto levantar a bandeirinha ali. E o Marcelo Cirino toda hora no escanteio, o 7 da equipe do Amazonas. Mas enfim, esse trio goiano, você gostou da arbitragem hoje? É verdade, Wagner? Teve um excesso de impedimentos. Muitos. Principalmente com o Hugo Sávio Xavier Corrêa. O Lucas nem tanto, né? O que correu aqui do nosso lado. O assistente 1 aqui correu lá. Que mais levantou a bandeira no impedimento do ataque do Amazonas. O Jefferson Ferreira de Moraes assinalou com muita convicção o pênalti. Aplicou os cartões amarelos que tinha que aplicar, mas deixou de aplicar um pro cara do Amazonas, que já tinha cartão, inclusive, Gabriel Cipriano. E fez uma falta feia, bem à nossa frente aqui. O árbitro sabia que ele tinha cartão amarelo. Chegou perto e falou, como disse o Lizanqueta, né? Ele flagrou a conversa. Você já tá pendurado, vamos entrar com calma. Mas não tem nada de conversar, teria que aplicar o cartão. Mas com um placar já elástico, já a favor do Guarani, já devia estar 4-0. Então falou, deixa passar batido, estamos conversados. E nenhum lance polêmico, nada que o Amazonas possa reclamar depois dessa goleada de 5-0 aqui em Campinas. Aí já chegou aqui o senhor Luiz Zanqueta, chegou lá, estava no gramado, já está aqui na cabine. Tô falando que a garganta, esses 5 gols, deu aquela coçadinha. Zanqueta, vou começar com você então, a gente vai fazer os nossos votos aqui, né, nossa votação. Pro craque da Grigo e também para o Pé Mole. 5-0 pro Guarani, eu começo com você. O craque da Grigo nesse time vitorioso aí, pelo lado do Guarani, quem que você coloca hoje como o destaque da equipe bugrina? O time inteiro do Guarani foi compacto hoje. Defesa segura, o goleiro seguro, os laterais razoáveis, o meio-campo seguro, mas eu vou tirar o chapéu pro João Paulo. O que tá jogando de bola o João Paulo não tá escrito. Então, pra mim, o craque do jogo é o João Paulo. Craque da Grigo no voto aqui do Luiz Anqueta, então no 10 do Guarani, o João Paulo. João Paulo que meteu o gol, né? Meteu o segundo gol de pênalti, bola de um lado, goleiro do outro. E realmente fez uma bela participação, uma bela partida hoje, o 10 do Guarani. Na equipe do Amazonas, uma equipe que tomou 5 hoje. Você consegue destacar alguém positivamente? O craque da Grigo, Luiz? No time do Amazonas não teve nenhum jogador que me chamou a atenção. Nenhum. Infelizmente é um time fraco. Eu esperava mais do Amazonas, mas o que eu vi hoje é preocupante. Tá aí, então não tem pelo Luizão Zanqueta, não votou ninguém pro craque da Grigo. E aí, Wagner Ferreira, pelo lado do Guarani, quem que você destaca hoje? Uma equipe que meteu 5, né? Todos aí você disse que jogou um futebol convincente hoje, mas aquele que deu bom demais hoje, o craque da Grigo, na sua opinião, Wagner? O João Paulo foi um belo voto do Luiz Anqueta, né? Mas eu não posso deixar de votar no Carlos Eduardo. Fez um gol, soltou um passe aqui pro Herbert fazer o 5º gol. Então, é um jogador que vai se firmando no Guarani, não só na marcação, como no apoio ao ataque, na finalização, marcando gols. Então, ao invés de eu facilitar, né, botar no João Paulo, acho que jogar pra você aí, viu, Anderson? Vou ficar com o Carlos Eduardo. Tá aí. Não, deixa os dois, porque, merece, né? Carlos Eduardo, João Paulo, merece os dois aí, o craque da Grigo. Manda, Luizão. E você, quem for o melhor em campo? Eu votaria ou no João Paulo ou no Carlos Eduardo.
É o famoso Sabonete? tijolo, fica em cima do muro. Ô, Wagner, bom, o Luizão disse que no lado do Amazonas, né, um time que tomou 5, ele não consegue enxergar ninguém que se destacou hoje, né, positivamente. Você consegue destacar alguém e colocar como craque da Grigo? Para não deixar vazio no quadro, Fabinho, número 27 do Amazonas. É um perdigueiro ali no meio, né? É, exatamente. Realmente o jogador. Então, para o João Paulo, para o Carlos Eduardo e para o Fabinho do Amazonas, para vocês hoje, para vocês deu bom. Os aplausos aí da equipe da Grigo, os craques da Grigo nessa jornada esportiva. Agora vamos lá para os caras que não deram bom, não. E eu começo com você então, ô Luizão, pelo lado do Amazonas. Você destaca quem? O time não teve, na sua opinião, um destaque positivo, mas você consegue destacar um que destoou totalmente negativamente? Teve o rei da banheira. Se o Gugu tivesse vivo, certamente faria parte do grupo da banheira do Gugu. Cirino não entrou em campo, só ficou na banheira. Um jogador tecnicamente... É o Cirino ou é o Cipriano? Cirino. O Cipriano, ele permaneceu no campo. O Cipriano é o número 28. O Cirino. Então é um jogador que, no time do Amazonas, que já é fraquíssimo, eu esperava mais, ele conseguiu ser o pior. Já emenda do Guarani, se você destaca alguém? E no Guarani, é um time que ganhou de 5. É difícil falar um jogador que distou, mas o Isaac ele ainda fica devendo. O Isaac ele é um jogador que a torcida espera mais. É um jogador bom, mas só que não pode jogar um jogo bom e 2 ruins. A torcida espera mais do Isaac, então o voto negativo fica pro Isaac. Tá aí. Isaac pelo lado do Guarani, o voto aí do Luizão. E o Marcelo Cirino, né, realmente o rei dos impedimentos hoje. Wagner Ferreira, e aí, nessa equipe que tomou 5, a equipe do Amazonas, quem que você consegue destacar alguém muito negativo? Foi muito abaixo. A equipe toda, né? Uma equipe que toma de 5 é complicado, mas quem é aquele que não foi bom mesmo? Poderia escolher qualquer um da zaga, né? Uma zaga peneira, tomar 5 gols. Meio campo também não ajuda. E no ataque também, que não fez gol nenhum. O Marcelo Cirino é uma boa opção. E é um jogador experiente, hein? Jogou no Flamengo, jogou no Operário, do Paraná, jogou no Atlético Paranaense. E hoje, então, deu trabalho pro Bandeira ali, tanto impedimento que ele marcou. Então, o Marcelo Cirino pelo Amazonas, pelo Guarani não tem outro, né? O Isaac, que principalmente pela formatação do jogo de hoje, né? Era um time para jogar ofensivo desde o começo do jogo. Não era para vir com o Isaac. Mas entendeu assim o Hélio Cizenano, se deu bem porque o time jogou bem, mas o Isaac ficou passeando ali pelo meio do campo, sem muita função. Segundo tempo da mesma forma, então eu esperava até que ficasse pelo vestiário. No entanto, ele acabou tirando, colocando o Herbert e aí, o resultado, o Herbert acabou fazendo um gol. Então, para mim, são esses os escolhidos, o Anderson Isaac aí pelo Guarani e o Marcelo Cirino pelo Amazonas. Então, 2 votos pro Isaac, 2 votos pro Marcelo Cirino. Vocês hoje... não deu bom não, hein? Os pés moles da jornada esportiva da Grigo. Legal demais. Luiz Henrique Zanqueta, o seu destaque final pra gente ir finalizando essa jornada esportiva nesse domingão. Contente demais, alegre pro torcedor bugrino. O seu destaque final nessa jornada esportiva, Zanqueta. A Guarani, após a goleada ali em cima do Amazonas, ganha o dia de folga de amanhã. E no dia 13, se não me engano, dia 13 do 6... contra o Caxias no Brinco de Ouro. O técnico Hélio Cizenando não tem nenhum problema de cartão amarelo para a equipe, a não ser observar o Maurício Antônio, que saiu com uma dor no adutor da coxa. Mas a princípio que escalha o mesmo time para o próximo jogo contra o Caxias. Foi um prazer inenarrável estar com vocês na frente desse microfone que mais cresce no Brasil. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Luiz Zanqueta, valeu demais. E ótima semana pra você, Luizão, valeu demais. Sensacional, nota 10 lá no seu entretenimento no gramado nessa jornada esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, mais algum destaque? Quer falar mais alguma coisa antes da gente ir fechando essa nossa jornada esportiva da Grigo? Lembrando que o Guarani joga também às 4 horas no dia 13, né? Que é no sábado, mesmo horário, 16 horas. Deu bom hoje, né, Wagner? Começou com uma tarde bonita, né? Terminamos aí com uma noite também bonita, um pouquinho de uma temperatura caindo, mas
Correu tudo bem, né? O Guarani goleia por 5-0, o torcedor compareceu no número razoável, né? 5.123, acima da média, né? Que vinha sendo mantida. Então... Eu fiz a conta aqui, Vagnão. Pelo que o Zanqueta passou, 4.106 público pagante, 1.029 não pagante, dá 5.135. Pô, quanto bico, hein? Quanto penetra? Como é que é esse negócio aí? Quem é que é contado aí como não pagante? O que é? Boa pergunta. Sabe dizer, ô Zanqueta? Quem entra aí que é contado como torcedor não pagante? Geralmente é o pessoal... Geralmente são o pessoal dos patrocínios do Guarani. Um exemplo, a Desktop. A Desktop, geralmente, ela sorteia para os funcionários alguns ingressos que podem, assim, vir acompanhado da esposa, de um amigo. Então, provavelmente, deve ser essas pessoas que são os não pagantes. E vai cobrar do patrocinador, né? Não é melhor não, né? Mas é isso aí, então. Olha, tudo perfeito, né? Para a torcida do Guarani. O Guarani dorme na liderança do campeonato e vai aguardar o resultado do jogo entre Paysandu e Figueirense. Hoje, 8h30 da noite, em Florianópolis. Quer dizer, missão complicada para o Paysandu. Se ele vencer, pode no máximo empatar. Se ele vencer, ele vai a 20 pontos, aí ultrapassa o Guarani. Mas o jogo é difícil, o jogo é às 8h30 da noite, lá em Florianópolis, contra o Figueirense. E tem o jogo de amanhã, segunda-feira, tem o Brusque, que está em segundo lugar, com a mesma pontuação do Paysandu, e o Brusque vai jogar fora de casa, vai jogar em Itajaí contra o Barra. Da mesma forma, no máximo empatar o Brusque para manter o Guarani na liderança. O que dá moral para o time, dá confiança e dá, inclusive, um certo respeito por parte do próximo adversário. No caso, o jogo do próximo domingo, aqui em Campinas, contra o Caxias, sábado, às 16 horas, nós estaremos aqui novamente. Não é isso, Anderson? Eu acho que já dissemos bastante a respeito dessa goleada, não há o que discutir. Guarani 5, Amazonas 0. Guarani na liderança e o Amazonas correndo atrás agora, procurando o técnico Rodrigo Santana encontrar o time, porque ele assumiu na véspera do jogo praticamente, então não tinha condição nenhuma de melhorar o rendimento, o desempenho do time do Amazonas, que permanece aí na 7ª colocação, se não perdeu algumas posições em função dessa goleada, porque tem o saldo de gols, aquele negócio todo, mas estava em 13º. Ele está na 8ª agora. Continua na zona de classificação, mas 8º estava em 7º, estava em 7º e continua em 7º. 8º agora. 8º? 8º. Ué, mas perdeu... Inter de Limeira está ocupando a 7ª colocação. Ah, muito bem. Então são esses os principais detalhes daquilo que nós vimos e transmitimos aqui pela Web Rádio Grego, prometendo voltar amanhã no jogo do Majestoso entre a Ponte Preta e o Botafogo de Ribeirão Preto, um clássico do futebol do interior. Um abraço, Anderson, um abraço, amigos. Wagner Ferreira. Tá aí, esse Wagner Ferreira, o nosso presidente, dando a sua análise, né, geral dessa goleada do Guarani 5-0. Eu tô tentando achar aqui o número de impedimentos que teve, né, no jogo, mas não consegui. A estatística não consegui. Entrei em várias plataformas aqui, mas não consegui. Bom, vamos passar os resultados dessa 9ª rodada até então, né? Rodada que começou no dia de ontem, Floresta 1, Confiança 0, Itabaiana 0, Volta Redonda 1, Botafogo da Paraíba, olha o Botafogo vencendo, hein? Fazia tempo que o Botafogo não vencia uma partida, 2-1 contra a equipe do Maringá. Caxias 2, Ituano 1, Guarani 5, Amazonas 0, essa jornada esportiva que nós estamos agora no pós-jogo da Grigo, Santa Cruz empatou com Ferroviária, hein? 1-1, Santa Cruz e Ferroviária. E a Inter de Limeira, que estava perdendo, virou 2-1 frente à equipe do Ipiranga. Daqui a pouquinho tem Anápolis e Maranhão. Ainda jogam hoje Figueirense e Paysandu. E amanhã, Barra e Brusque. Classificação de momento da Série C. Guarani, primeiro colocado, 18 pontos ganhos. O Paysandu vem em seguida com 17. Na terceira colocação, Brusque, 17. Ituano na quarta colocação, 16 pontos. O Caxias na quinta colocação, 15. O Floresta na sexta colocação, também 15. Inter de Limeira, 15 também na sétima colocação. E o Amazonas, 13 pontos ganhos, fechando nesse momento a zona de classificação. Zona de rebaixamento, nesse momento, 19º colocado, apenas 6 pontos ganhos, o Itabaiana. E pior ainda o Anápolis, né? Fez apenas 4 pontos ganhos, está na lanterninha da Série C. Como já dissemos, próximo jogo do Guarani, 10ª rodada,
apenas agora no dia 13 de junho. Aliás, se você lembra bem essa data, é a data de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Esse jogo até então está marcado para as 16 horas. A seleção joga às 19, né? Às 19 horas. Então, se permanecer essa data, esse horário, estaremos aqui. A jornada esportiva vai terminar e encerra o árbitro. Acabou. Vamos embora para assistir o Brasil. Mas, brincadeiras à parte, realmente está marcado no mesmo dia do jogo do Brasil. E o Amazonas também. No mesmo horário, enfrenta a equipe do Anápolis, lá em Manaus, né? Amazonas e Anápolis, Guarani e Caxias. A classificação, então, de momento é essa daí. Eu estava olhando aqui, nós temos quantos times paulistas? Nós temos o Guarani, zona de classificação. Temos o Ituano, zona de classificação. A Inter de Limeira, zona de classificação. Deixa eu ver se tem. A Ferroviária, apenas o paulista que está aí na 10ª colocação, ainda não entrou entre os 8. Então, dos 4, 3 estão na zona de classificação, as equipes paulistas. Bom, vamos lá então, né? Vamos encerrar, mas antes não podemos deixar de dar a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Se a garganta deixar, né? Vamos lá. 9ª rodada. Valeu, Luizão, valeu demais. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Partida disputada aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Guarani 5, Amazonas 0. A equipe do técnico Hélio Cizenando, a equipe bugrina jogou com Kaique França, Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Carlos Eduardo e Isaac, João Paulo, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Anotaram os gols do Guarani. Olha aí. Aos 6 minutos do primeiro tempo, William Farias. Aos 23 do primeiro tempo, batendo pênalti, João Paulo. Aos 39 do primeiro tempo, um golaço do Carlos Eduardo. Aos 36 do segundo tempo, Guilherme Cachoeira, um bonito gol também. E finalizando aos 43 do segundo tempo, o Herbert colocou aí os números finais, né? 5-0 para o Guarani. Entraram na equipe bugrina o Renan Castro, o Rafael Donato, também o Herbert, o Luca e o Cauã Jesus. Amarelados na equipe bugrina, João Paulo, Herbert e o Rafael Donato. A equipe do técnico estreante, rapaz do céu, que estreia essa do Rodrigo Santana, hein? Leva 5 no lombo logo de início, né? Jogou com o Renan, Railson Pacheco, Rafael Vitor, Léo Coelho e Fabiano. Fabinho, Johnny Lucas, Rafael Tavares, Gabriel Cipriano, Vinícius Leite e o Marcelo Cirino. Entraram na equipe do Amazonas o Marcondes, o Ítalo Silva, o Pedrinho, o Nico e o Pato Nunes. Amarelado na equipe do Amazonas, apenas o Gabriel Cipriano. Apitou essa partida, trio goiano, hein? Jefferson Ferreira de Moraes foi o árbitro, assistente número 1, Hugo Sávio Xavier Correia, auxiliar número 2, o Lucas Cunha Passaglia. O quarto árbitro aqui de São Paulo, o Fagson Júnior dos Santos Silva. Público pagante, 4.106 torcedores. Público não pagante, 1.029, totalizando o número de torcedores aqui no Brinco de Ouro de 5.135 torcedores para uma renda de R$ 95.820. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Legal, vamos encerrando então essa jornada esportiva da Grigo. Lembrando que amanhã estaremos no estádio Moisés Lucarelli a partir das 18h30. Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e Botafogo, como disse Wagner Ferreira, um clássico do futebol paulista, né? As duas equipes não estão bem, não. Mas a jornada esportiva da Grigo promete emoção para vocês amanhã. Agradecendo demais aos nossos parceiros de sempre, né? O Clube Concórdia, a Prado Corretora Consórcios de Seguros, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é lá na Eletrolar, hein? A Biguá Alimentos, a Conquistar Informática, Ajuda Síndico, Alves e Borasca Advocacia e também a Óticas Ferrari. E vem mais, hein? Vem mais aí, né, Renatinho, da Prado Craft Beer, lá no Shopping Prado. Tá quase fechadinho. Eu já tô até noticiando aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Agradecer demais a todos vocês que deram aquela passada no canal do Grigo, através do Rádiosnet, que curtiram a nossa jornada esportiva através do canal de áudio ou no YouTube. Valeu demais. Agradeço imensamente de coração essa sua força que você dá para nossa
Web Rádio Grigo. Valeu, galera! Uma ótima semana para vocês e encontro marcado amanhã, a partir das 18h30, lá no majestoso Ponte Preta e Botafogo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Valeu, tchau, tchau!